Bom, mais uma propriedade aqui da ovinocultura mineira e brasileira, a oportunidade de estar aqui com o amigo Rogério Fernandes, aqui no município de Baldim. Rogério, vamos lá conhecer um pouco do projeto, conhecer a estrutura aqui? Vamos lá, mostra lá pra gente? Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, vamos conhecer a estrutura aqui. Bom, aqui é o nosso galpão, que a gente usa para trazer alguns animais, quando tem algum tipo de problema, e também onde ficam as fêmeas paridas durante a noite. E as crias dessas fêmeas ficam aqui até o desmame. Depois do desmame, os machos são separados das fêmeas, as fêmeas a gente coloca fazendo uma avaliação. As que vão interessar a gente agregar no rebanho, a gente põe em outra baia separada. Mesmo assim, até o dia de iniciar a cobertura, a gente faz mais umas 3 peneiras, ou seja, as mais fracas e tal a gente tira. Essas mais fracas a gente engorda, assim como os machos, e vendemos para os frigoríficos. Vai para abate. Tá certo? E os machos... O processo de seleção, realmente, fazendo a seleção, pesado, mantendo aquelas que atendem o seu padrão. Exatamente. E os machos vão todos eles para o frigorífico. Eu estou dizendo todos, nem todos. Às vezes aparece um produtor que está iniciando, que quer comprar um macho, não quer pagar um animal puro, mas quer um animalzinho melhor, né? E acaba selecionando. O cara que tem lá uma meia dúzia de ovelha, coisa desse tipo, a gente vende alguma coisa. E as ovelhas que não servem para a gente, às vezes, porque o nosso padrão, o nosso grau de exigência está mais acima, às vezes a pessoa acha excelente para ele. Então a gente vende alguma coisa assim. E acaba tendo ainda algum tipo de cliente que pode estar iniciando, ou começando, ou para consumo próprio. Exatamente. Esse galpão tem 62 metros de comprimento daqui para lá. Nós temos aqui 3 linhas de coxo. Central, né, 2 linhas aqui. Do lado de lá, na parte externa, nós temos também 2 linhas de coxo. Uma colada no galpão e uma naquela parede lá que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui estão os animais do creep feeding. Esse creep feeding nosso, eu acho assim, aqui a gente prima pela simplicidade e funcionalidade. Então, assim, é a coisa mais simples possível. Esse creep aqui, por exemplo, nós temos uma adaptação, era uma baia de ovelhas, então acho que vale até a pena mostrar aqui, aquele jeitinho brasileiro, né? A gente tem que aproveitar o que tem, né? Tinha já a porteira divisória, né? Essa aqui era a porteira, né? Nós mantivemos a porteira, fizemos ali do jeitinho brasileiro, né? Uma passagem. À tarde, a gente abre aqui, prende aqui, tá? E as crias passam. Só o cordeiro passa. E quando as mães voltam do pasto à tarde, eles têm acesso às mães, e se eles quiserem durante a noite ficar com as mães, eles ficam. Se não, eles voltam para cá, ração 24 horas no coxo, a ração. Perfeito. De manhã, a gente já toca, ele já vem automaticamente para cá, uma pessoa faz isso bem condicionado já, né? Aí, feito isso, a gente leva as mães para o pasto, né? E a gente fecha aqui, para poder de tarde, quando as mães voltam do pasto, a gente põe uma raçãozinha aqui, pouca coisa, umas 200, 300 gramas por animal, para dar uma reforçada no pasto, né? E um pouquinho de capim. É uma forma de atraí-las. Quando vai dando 3 horas, 3 e pouquinho, elas já estão todas na porteira esperando só a gente abrir para elas virem para cá. Né? Então, manejo aqui de fêmeas paridas com os cordeiros do creep feed, as fêmeas paridas a pasto. Sim, né? 100% a pasto. 100% a pasto, e no final da tarde preso com os filhotes para fazer a mamada controlada. Aqui. Exatamente. Só quando o pasto fica muito ruim, a gente muda um pouco. A gente reforça no tratozinho, no coxo, à tarde. À medida que o pasto vai piorando, a gente vai aumentando um pouco a ração, suplemento mineral à vontade, e quando não tem mais pasto, aí a gente traz elas para cá, dá um trato de manhã, um trato à tarde, mas solta elas para elas não ficarem estressadas. Elas já saem daqui de barriga cheia e vão para o pasto já de barriga cheia. São só para desestressar mesmo. De tarde elas voltam, elas comem normal. Ao invés de ficar na baia, elas ficam na baia. E aqui são as várias divisórias que você utiliza para as diversas categorias aqui que você tem trabalhado. Né? Isso. Quer dizer, para cada separação, para cada divisória dessa, é uma categoria que você tem manejado. Exatamente. Aqui nós temos uma baiazinha pequena, que aqui a gente está, eu vou trocar de lá, são 6 borreguinhas que foram desmamadas, elas estão indo na margem de 3 meses e meio para 4 meses. Aqui são só 6, só um minutinho. Bonito o lote, hein?
esse lotinho, nós vamos fazer uma avaliação final nele, tá? No final do mês agora, e algumas vão ser selecionadas, eu acredito que 5 aqui vão ser selecionadas, para poder serem futuras matrizes, se mais na frente elas continuarem correspondendo, né? Você tem aí, já estão recém-desmamadas, já tem essa área aqui, um solário lá fora. Tem o solário. Desse manejo aqui. Aí elas desestressam também, porque o solário é importante, né? Aqui a gente põe o trato no coxo de manhã e o trato no coxo à tarde, né? Perfeito. Aqui é um lotinho de macho. Isso aqui é um lotinho de macho em confinamento. Alguns desses animais já vão dia 25 para o frigorífico. Nós vamos fazer a pesagem hoje ainda, daqui a pouco a gente começa a pesagem. Como é que tem sido o seu padrão aqui para atender o frigorífico? Você tem atendido animais de que faixa de idade, peso, como é que é o padrão? A gente tem mandado os animais, tem que ser no mínimo cruza Dorper ou White Dorper, no mínimo meio sangue. Muito eventualmente tem algum animal que não seja isso, tá certo? Tem alguma coisazinha com Texel, também é bem aceito, né, ainda. Okay. E esses animais são na faixa de 39, 45 quilos, mais ou menos a gente manda. Uns ou outros, um ou outro, aliás, tem um ganho de peso mais expressivo. Então ele passa, às vezes vai com 50, 55, né? É o caso desse lote aqui, ó, por exemplo. Você tem conseguido esses pesos mais ou menos em que média de idade? Entre 4 e 6 meses. 4 e 6 meses. Então a gente fala 5, porque a média é entre 4 e 5 e 6. Tem alguns animais que se destacam, né? Ali, por exemplo, tem um santenês, aquele marrom, que eu vendi um reprodutor para o camarada e ele me pagou uma parte em dinheiro e me mandou um santenês que respeito quem gosta, né? Mas não tem o mesmo rendimento de carcaça, não tem a mesma conformação de carne, né? Então, assim, santenês tem as características boas, né? É excelente matriz. Para o cruzamento, isso é bem utilizado, né? Porém, a carne é fraca, né? Eu, quando comecei, meus animais davam 33%, 34% de rendimento. Hoje a gente vai de 48% até 54% de rendimento de carcaça, né? Esse é um lotinho. Nós estamos vendo um lote aqui de macho em confinamento, que em breve já segue aí para o frigorífico, atendendo o padrão aí dos animais cruzador para o White Dorper. E esses animais estão num sistema de um puro grão da Futura Rações, que chama-se Baby Beef Prontogel, ovinos. Então esse alimento aqui a gente põe no coxo com quase nada de capim, sabe? Pouquinho capim, só para eles não sentirem muito essa falta. Então eles ficam no coxo disponíveis aqui o dia inteiro. A gente põe um trato de manhã, um trato por volta de meio-dia, mais ou menos, e o outro por volta de 3h30, 4 da tarde. E essa quantidade em função do peso vivo, como é que é a definição? A gente usa duas coisas para balizar. Peso vivo dos animais na entrada e a gente faz uma projeção que a gente pesa a cada 15 dias. Então a gente, pela ganho médio de diário, a gente projeta com 15 dias como vai estar, então a gente calcula. Por exemplo, o lote entrou com 25 quilos e a gente projeta que ele vai estar com 32. Então a gente soma 25 com 32, faz uma média e faz o cálculo 2,5% a 3%. A gente começa com 2,5% do peso vivo. Porém, tem uns lotes que os animais comem menos e outros que comem mais. Então a gente vai dosando. A gente aumenta a quantidade fornecida ou diminui a quantidade fornecida de acordo com o consumo. De acordo com o consumo. Entendeu? Nós estamos vendo aqui a utilização dessa mistura já pronta, o famoso puro grão, mas nesse caso aqui específico, já vem pronto da fábrica aí com o núcleo e o milho, o grão inteiro, num formato que o produtor facilita, inclusive, o atendimento aí no dia a dia. O milho ele é esmagado, ele é cozido e esmagado e ele é acoplado já junto aqui no pellet, sabe? Então isso aqui é um produto da Futura Rações, né? Facilita bastante. Baby Beef Prontogel ovinos. Perfeito. Nós estamos vendo aqui a estrutura de galpões aqui, nesse lote de confinamento, vamos conhecer outros lotes aqui. Bom, já nós estamos outro lote aqui, né, que a gente está olhando aqui dentro do pavilhão, dentro do galpão. Que lote é esse aqui que nós estamos vendo? Esse lote é um lotinho de fêmea, um lotinho pequeno de fêmeas, é o lote que eu falo que não serve para o meu padrão. Então esses animais, eles estão sendo engordados para ir para frigorífico ou para vender para alguém que queira comprar, como eu disse, um animal que a pessoa às vezes não está dentro da nossa exigência, dentro do nosso padrão, né?
Aqui é um lotinho pequeno também. Coincidentemente, foram desmamadas 6 melhores e 6 que a gente considera mais fracas. Você pode ver que aquele lote anterior tem a mesma idade desse. Sim. Você vê que elas estão muito maiores. Bem maiores, bem mais desenvolvidas. Né? Mais desenvolvidas. E esse critério de seleção é importante à medida que você vai organizando o rebanho, né, Rogério? O ovino tem essa vantagem de ter um ciclo reprodutivo muito rápido. Isso. Né? E esse critério de seleção é importante para que você vá apurando o rebanho ao longo do tempo. Né? Com certeza. E a gente fala o seguinte, uma ovelha boa ou ovelha ruim, ela come igual. A ruim costuma ficar mais cara, porque você tem um monte de tratamento sanitário em cima dela. A gente usa também o critério, a questão de verminose, para selecionar o rebanho. Okay. E a gente está selecionando agora todas as ovelhas que a gente tem problema na aparição, a gente separa. Questão de começa com aborto. Abortou uma vez, é aceitável. Abortou a segunda, a gente avalia na primeira se foi culpa nossa ou se é culpa do animal. Se tem uma boa nutrição, está tendo bom pasto, etc e tal, e o animal aborta, acende uma luzinha de alerta, uma luz amarela. O que é isso? A gente avalia a segunda vez. Se ela tornou a abortar, ou se ela não aceitou o filhote, ou se ela não deu leite suficiente, ou se ela é de uma estatura menor, a gente já põe para... Se uma boa cria se criou, põe para engorda e vai virar linguiça. Quer dizer, critério de seleção, efetivamente, para poder ter animais, um rebanho cada vez mais eficiente, né? Eficiente de produção, né? Mais eficiente, mais produtivo, né? Que nos entreguem produtos melhores também. Tá? Esse lotinho pequenininho aqui, são 3 fêmeas e um macho. Isso aqui encaixa bem nesse coisa que eu falei com vocês agora. Esses animais são animais que estavam no confinamento, já não me interessavam mais, só que eles aqui, eles comem mais silagem e capim picado, menos ração. Esses 4 animais foram vendidos para uma pessoa que está iniciando uma pequena criação. Ele escolheu aqui, para ele, iniciando, são 3 fêmeas, não são animais ruins, tá? Mas para o meu sistema, né, pela nossa exigência, não se encaixam, né? Aí ele achou ótimo, falou, não, isso aqui para mim tá bom demais, eu tenho animais muito ruins. Então ele ficou super feliz, ele vai buscar essa semana próxima agora. Ele já vai atender mais um criador aí na atividade. Pegou 3 fêmeas e um macho, né? Perfeito. Jovens, né? Esse manejo que você faz aqui com o corredor central, com a pista de trato para trabalhar aqui a alimentação, facilita muito o manejo da mão de obra, né? Facilita muito e tem vantagem, né? Com sol ou com chuva, a gente trata do mesmo jeito. Porque a nossa fábrica de ração está na entrada ali. A gente busca o capim na capineira, com um tratorzinho que a gente tem e põe ele na boca já da máquina, digamos assim, né? Fica tudo dentro mesmo. Então fica tudo tranquilo. Chovendo ou com sol, a gente trata do mesmo jeito. A eficiência para a limpeza também é muito grande. A gente vem nesse corredor central, o funcionário não gosta de carrinho, eles gostam mesmo do famoso balai, dos baldes com ração. Cada lote ele já tem uma quantidade certa de ração, eles vêm, põem aqui, e na hora de fazer a limpeza de baia, a gente entra com o trator aqui, porque aqui foi feito por um trator. Ele entra aqui, faz a limpeza nas baias, joga no trator e a gente joga na compostagem. Entendeu? Isso facilita muito. E hoje em dia, com essa dificuldade que a gente tem de mão de obra, buscar eficiência no manejo é fundamental. Né? Com certeza. Inclusive, nós vamos fazer um novo centro de manejo, porque o nosso não está atendendo. Está muito trabalhoso, sabe? Então, nós vamos, já estamos com o projeto pronto, e semana que vem já está vindo o pedreiro para cá, e com ajudante, e nós já vamos começar a trabalhar nisso. Né? Já ir melhorando ao longo do tempo, mais ainda. Trabalhando. Com certeza. Precisa de menos gente e melhor condição, né, de trabalho. Perfeito. Você falava pra gente aqui a dimensão do galpão, ele tem quantos metros de comprimento, quanto de largura? Ele tem 62 metros de comprimento, fora a fábrica de ração e estocagem, né? Aqui de lateral, aqui ele tem 22 metros de lateral. Sua capacidade de alojamento hoje aqui está para quantos animais, em média? Aqui dá para a gente colocar mais ou menos, se a gente considerar só linha de coxo, né? Aqui dá para colocar aqui mais ou menos uns 400 animais, 380, 400 animais. A estrutura pronta, à medida que o projeto vai avançando, instalação e alimentação já está no jeito. A gente está até com um platô ali em cima pronto para fazer um outro galpão só para confinamento, sabe? Mas ainda estamos esperando vir um dinheiro, né? É o projeto que começa, o projeto já está pronto, né? E aqui nós estamos vendo mais alguns lotes aqui que você já está trabalhando também. Esse lote aqui é um lote de machos também, que estão em confinamento. Esses animais foram adquiridos de um outro colega que está diminuindo a produção. Tem um lotinho de macho aqui
e tem um lotinho de fêmeas ali. São animais que vão para frigorífico. Você comentava com a gente que é um projeto seu também de fazer esse trabalho de parceria com outros criadores, de dar vazão na produção, independendo do tamanho do produtor, e você ter a oportunidade de comprar os animais para confinar e vender para o frigorífico. Quer dizer, você também tem feito esse trabalho. Tem feito esse trabalho de uma forma meio pequena ainda, né? Uma forma bem reduzida, mas a gente tem feito. Porém, a gente agora vai entrar no mês de abril com um sistema de confinamento aqui, a gente pretende ter entre 600 e 700 animais no confinamento todo mês. Entra e sai, entra e sai. A média que a gente pretende ter é entre 600 a 700 animais. Isso é importante para o pequeno e médio, né, Rogério? É a oportunidade que o produtor tem de ter realmente a garantia de poder escoar a produção, né? Ter um parceiro que possa fazer esse trabalho, para ele é uma segurança de produzir o cordeiro para alguém que vai fazer a terminação. Né? Exatamente. E os que estão mais próximos, por exemplo, o cara pode colocar numa caminhonetezinha, eu estou falando caminhonetezinha porque eu tenho uma caminhonete que eu adoro, que é uma Estrada, é uma caminhonete pequena, né? Uhum. Mas já não estou ganhando nada da Fiat, não, mas já é a quarta Estrada que eu tenho, sabe? Me atende muito bem. Então, o produtor tem lá 5, 6, 4, 5, 6, pode trazer aqui, a gente pesa na hora e paga, e está todo mundo feliz. Porque às vezes a pessoa não tinha para quem vender, né? E isso incentiva mais, estimula mais. Inclusive agora, no mês de maio, vamos ter uma exposição aqui em Baldi, estão todos convidados. Vai ter uma exposição bacana aqui, tem melhorado a exposição, as 2 últimas edições já foram muito boas, e a gente vai estar lá também, incentivando mais ainda. A gente vai fazer uma palestra, vamos trazer alguns produtores, ou novos produtores, ou possíveis novos produtores, para conhecer e dando garantia de compra deles da produção, né? Hoje a gente começou a fazer esse trabalho muito pequeno, hoje nós já temos aqui mais outros 4 produtores na região e acredito eu que o ano que vem vamos ter mais o dobro ou o triplo disso aí. É a oportunidade realmente de fomentar a atividade com esse trabalho que você tem feito aqui na região. Com certeza, fomentar com garantia, né? Com garantia de compra. Com garantia de compra. E é o gargalo. Aliás, a gente tem, por onde a expedição tem passado, esse sempre é um apontamento que o produtor faz, muitas vezes, essa dificuldade da organização da compra. Nós vamos ter a oportunidade depois de conversar, de falar do seu trabalho também que você faz aqui, a compra para a VPJ, que é parceiro também aqui da expedição. Mas é importante ter essa estratégia de comercialização nessas parcerias, né? Exatamente. Todos os animais que a gente confina vão todos, o destino é um só, VPJ Alimentos. A gente faz um trabalho já com a VPJ, já em torno de uns 10, 11 anos, uma parceria extremamente firme, parceria mesmo, é parceria no ganha-ganha. É boa para nós produtores e é boa para a VPJ também. Então, esse que é o mais importante das parcerias. A parceria que tem futuro para mim é quando os dois lados, ou mais lados, estão felizes e satisfeitos. E a gente tem feito isso, buscado, inclusive, animais em outras cidades. Por exemplo, está meio fora da nossa rota, né? Mas nós, no começo do mês, pegamos animais em Tupaciguara e também pegamos animais lá em Ituiutaba. Na região do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. E agora nós vamos buscar uns animais agora no norte de Minas, para cima de Janaúba. Entendeu? Então, assim, o produtor que falava assim, que fala ainda, né, que produz e não sabe para quem vai vender, é porque ainda não nos conhece, né? E nós vamos falar exatamente dessa parceria, da estratégia, do volume, do padrão de qualidade, para que o produtor tenha esse conhecimento e possa estar aí trabalhando em parceria aí nessa comercialização com a VPJ. Com segurança, né? Então, falando aqui ainda dos lotes, você falava com a gente que dentro do seu manejo aqui, você faz a mamada controlada. A gente está vendo um lote aqui de fêmeas recém-paridas. Como é que é o manejo desse lote aqui de recém-parido, Rogério? Esse lote de recém-paridos funciona da seguinte maneira. A ovelha pariu, ela é trazida para uma baia separada e ela fica 24 horas por dia junto com a cria até o 12º dia. Isso para criar uma relação maior entre a mãe e a cria, ou as crias, né? Então o que acontece? Depois desses 12 dias, as crias são levadas para o CRIP e essas fêmeas vão ficar junto com as outras paridas. Aí formam um lote único, né? Só aqui elas ficam separadas só esses 12 dias. Já os 12 dias que o animal está na fase de desenvolvimento de rumen, está aleitando, extremamente dependendo do leite, e a fase de adaptação da habilidade materna. Exatamente por isso que a gente faz. O sentido é exatamente esse. Depois elas vão a campo. Elas vão ser soltas de manhã e presas à tarde. E as crias vão ficar lá com ração à vontade, 24 horas. Perfeito. Aquilo como eu mostrei lá no nosso sistema, se a cria, durante, sei lá, a noite ou a madrugada,
ou no amanhecer do dia, ela quiser voltar lá para a área e ir para o coxo de ração, ela tem livre acesso. Ela vai e essa é uma das vantagens do CRIP, né? O CRIP, na tradução literal, coxo privativo, só os cordeiros que vão, só os bezerros, para quem trabalha com a pecuária do gado de corte, mas tem essa função de você aproveitar, ao mesmo tempo que o cordeiro está mamando, ele já está comendo ração, você começa a criar uma curva de crescimento e um ganho de peso mais acelerado. Né? Com certeza, porque nessa fase inicial é quando tem a maior conversão alimentar. Ele consome menos e transforma em mais carne. Então, nesse princípio aí de vida, né, até os 90 dias, que é o caso nosso, que a gente desmama com 90 dias, a gente antes mamava com 60, passamos para 70 e depois para 90. Porque a gente estava acontecendo de ovelha perder peito, porque tinha muito leite. E aproveitar o que ela tem ali, que é o leite, que já está ali, né? Todo o trabalho de nutrição, e ela já está produzindo, né? Já está no curso de manutenção da fêmea. Exato. Então a gente estendeu para 90, a gente tem conseguido desmamar animais mais pesados, né? Aproveitando melhor esse leite. E a gente aproveita também essa curva de crescimento maior, né? Perfeito. A conversão alimentar maior, e nisso o bicho deslancha aí, né? Perfeito. Okay. Nós estamos vendo aqui o lote de fêmeas recém-paridas, nesse esquema aqui que o Rogério explica para a gente, que os animais ficam aqui os 12 primeiros dias exclusivamente com as mães, e após esses 12 dias entra o esquema de mamada controlada, onde as mães vão a pasto e os cordeiros, os filhotes já ficam no sistema de CRIP feeding. Rogério, nós falávamos aqui dessa área de ampliação que você está fazendo, inclusive aqui por confinamento, né? Explica um pouco para a gente aqui do projeto, nessa área que você já fez a terraplanagem aqui. Isso aqui vai ser o nosso futuro galpão de confinamento, só para confinamento aqui. Já fizemos a terraplanagem, já tem ali um bocado de ferragem que a gente comprou um outro galpão, a gente desmontou, e o ano que vem, ou final desse ano, se Deus ajudar, se der certo, a gente vai levantar esse galpão. Ele vai ser um pouco diferente do outro. Primeiro, a gente vai observar aqui a posição do sol. O sol nasce aqui e morre lá. Perfeito. Então o sol vai correr nesse galpão de manhã desse lado daqui e de tarde do lado de lá. Ele vai ter uma área coberta menor e uma área de solário 2 vezes maior do que a coberta, porque são animais em confinamento. Então eles vão buscar a sombra a hora que eles quiserem, né? E tem o sol a hora que eles quiserem. Você mantém uma condição de bem-estar animal com o galpão fazendo também todo o processo de ventilação e insolação adequadamente, né? E com custo menor, porque eu vou ter uma área coberta menor. Exato. Sabe? O que a gente vai economizar em área coberta, a gente vai fazer um sistema aqui, que a gente vai gastar um pouco mais, que a gente vai fazer o corredor central para entrar com o trator, e nas laterais desse galpão vão ter também, para questão de manejo, depois do solário vai ter um corredor com 1,5 m de largura, que aí eu vou poder manejar esses animais. A hora que eles chegarem, eles podem ir lá para o centro de manejo que a gente vai fazer agora também, a gente começa nele segunda-feira próxima, fazer um novo, e de lá eles vão vir para cá e eles já vão entrar por esse corredor nas baias. E na hora que for fazer a pesagem para venda para frigorífico, eles também já saem daqui, podem ir para as baias e de lá já ir direto para o caminhão. Para o embarcador, então, já saiu. Embarcador, então não tem que correr atrás de animal para facilitar. Hoje a gente tem que preocupar muito em diminuir a mão de obra do funcionário. Né? Porque se a gente diminuindo a mão de obra, a gente consegue ele ter mais tempo para cuidar de outras coisas, né? Claro, com certeza. Em vez de estar correndo atrás do animal, ele está resolvendo outra coisa. Vai dedicar efetivamente ao trabalho mais efetivo que precisaria da fazenda. E com isso a gente conseguiu um resultado melhor, né? Aqui, olha. Aqui assim mais ou menos é que vai ter esse corredor. Esse corredor vai direto no centro de manejo, que vai ser aquela coberta que está lá embaixo à esquerda, né? Okay. Centro de manejo. Do outro lado, o corredor central. Aqui o corredor central para trato, né? A gente vai subir com o trator, a gente vai fazer aqui no fundo uma parte fechada, que vai ter uma farmáciazinha aqui, e também onde a gente vai estocar os alimentos. Aí a gente vem, pelo corredor central a gente trata, né? E os animais a gente corre com eles por fora, vai circular todas as 3 faces do galpão. A lateral esquerda, a lateral direita e o fundo lá, esse corredor. Então, com isso, eu consigo manejar o lote que eu quiser. Facilita uma pessoa vai fazer isso. Quer dizer, é um sistema de corredores e porteiros que você leva os animais do jeito que quiser. Do jeito que quiser, com uma pessoa só dá para fazer isso. Né? Hoje a gente trabalha com 3 pessoas e é uma canseira, né? Então, isso vai facilitar bastante. Vai facilitar bastante. A gente ganha eficiência, né? A gente corre menos risco de animal machucar,
não tem correria, não tem grito, não tem nada. E o funcionário fica feliz também pela facilidade dele trabalhar. Isso também é super importante, né? Com certeza. Nós estamos vendo aqui a área terraplanagem, aqui a Agropecuária Gênesis, município de Baldim, do criador Rogério Fernandes, as futuras instalações aqui do novo galpão de confinamento, que em breve nós vamos ter a oportunidade de retornar aqui com a expedição e ver o sistema funcionando aqui na propriedade. Se Deus quiser. Rogério, nós falamos aqui desse seu trabalho aqui na Agropecuária Gênesis, o seu sistema de produção aqui é um sistema semi-intensivo, né? Parte dos animais vão a pasto, parte dos animais ficam confinados em determinado período do tempo, mas a maior parte é a pasto, né? Sim. E a gente está vendo aqui um lote de fêmeas paridas, né? Com score corporal muito bom, bem adaptadas aí já a pasto, nessa condição de seleção que você vem fazendo. Exatamente. Aqui nesse lote nós temos 35 ovelhas paridas, todas elas com menos de 90 dias, porque quando der 90 dias, elas vão já para fora, né? A gente desmama as crias. Agora, olha o score corporal. Olha o score corporal, de um modo geral, estão excelentes. Elas só recebem uma suplementaçãozinha à tarde, em torno de 300 gramas de ração, e a gente põe um capinzinho, capiaçu, picado. Eu estou falando capinzinho no diminutivo, porque é uma quantidade pequena. Porque a maior parte está no pasto, efetivamente. Porque ela fica no pasto o dia inteiro. Pode olhar que o maçai está bem comido, né? Então, assim, elas passam o dia aqui. De manhã, quando a gente solta elas vão ficar aqui no pasto até 3h30 da tarde, só com capim, entendeu? Dentro desse manejo nutricional é importante isso, né? Buscar eficiência, menor custo de produção, que a gente sabe que a alimentação tem um peso significativo no custo de produção, mas animais adaptados a pasto que dê condições efetivamente de responder essa nutrição e produzir um bom cordeiro, desmamar um bom cordeiro, né, Rogério? Isso mesmo, e a gente busca aqui sempre ter 3 partos a cada 2 anos. Eu até estava conversando com o Luciano, tem gente que critica o meu sistema, mas eu acho que cada um pode pensar de uma maneira e tudo mais. Vocês podem ver que o score corporal dos animais está excelente. Então, por que não colocar um reprodutor? Claro. Então elas estão no lote de parida, eu tenho sempre, dependendo do número de animais, 1 ou 2 reprodutores. Por que isso? Porque quando elas ciclarem, o reprodutor já está cobrindo. Então, buscar um intervalo entre partes menor que faz toda a diferença, inclusive na quantidade de cordeiros que aquela fêmea vai produzir. Né? Então, assim, acontece muito aqui o seguinte, uma faixa de 90% das ovelhas que desmamam suas crias já estão prêmias. Elas já estão prenhas. Então, isso encurta. Ela com 90 dias, às vezes ela já sai com 60 dias de prenhez. Então ela vai para o pasto, fica mais 3 meses. É aquilo que eu costumo brincar, Rogério, nos cursos que eu faço pelo Senar, que é o inquilino que tem que pagar aluguel, né? Com Quer dizer, tem que pôr o cordeiro no chão. Se não pôr o cordeiro no chão, é o inquilino que não te paga aluguel, né? Exatamente, e a gente usa aqui o sistema, a gente pensa muito exatamente nessa questão. Quando eu vendo um cordeiro, eu não estou vendendo só o que ele comeu, tá? Eu tenho que botar na conta do cordeiro o que a mãe dele comeu durante a gestação, o que ela está comendo durante a amamentação e até ela produzir. Ou seja, todo o custo de 1 ano de alimentação, tem que de modo geral, e manejo, que eu vou usar lá um produto qualquer que precisa, uma vacina, o que for, eu tenho que jogar na conta do cordeiro. Agora, se eu jogar isso na conta de uma aparição só, fica muito pesado. Claro. Então eu jogo isso em 1,5. Por que 1,5? Porque são 3 partos a cada 2 anos. Intervalo de 8 meses. Exatamente. Colocando aí, né, muitas aqui eu consigo aqui, Luciano, não com 24 meses, sabe? Tem muito aqui que eu estou conseguindo com mais ou menos 200, 210 dias. No intervalo de 7 meses aí, reduzindo nesse manejo. Reduzindo nesse manejo. Então, a cada 21 meses, 21 meses, já deu 3 crias. 3 crias. Muitos isso. Tá e olha o score corporal, animal tudo mamando. A gente está vendo aí com as fêmeas que estão aí paridas, a pasto, né, com os cordeiros que estão lá no clip feed e os animais dentro desse manejo do sistema semi-intensivo aqui da Agropecuária Gênesis. Aquelas lá em cima também estão naquele manejo. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver um outro lote que está aqui também, mamada controlada. Rogério, uma das coisas que a gente tem trabalhado sempre com os produtores nessa visita da expedição é o planejamento alimentar. Os animais comem 365 dias do ano, quer dizer, não dá para ficar sem comida. No seu manejo aqui, na sua estratégia aqui da Agropecuária Gênesis, você está trabalhando pastagem, formação de pastagem, boa parte dos lotes ficam a pasto, e também a capineira que você faz a utilização aqui do capiaçu, não é isso? Exatamente. A gente trabalha com capiaçu, tanto verde, né, que a gente chama, quanto também forma de silagem. Atrás de mim aqui é uma capineira que, dia 19 agora, fez 60 dias que a gente cortou. A gente fez silagem com ela. E agora, em abril, nós vamos cortar de novo e fazer silagem. Aqui onde a gente está pisando
é um trecho que a gente usou o ano passado para fazer trato direto verde no coxo. E aqui, ao fundo, é a continuidade dessa parte que está cortada, que a gente está cortando agora. Aquele capim ali, ele já está aí com 3 meses para 4 meses. Então ele já está exageradamente grande, né? E aqui a gente está cortando para fornecer no coxo verde, né? Agora olha só o tamanho que esse capim tá, já até passou do ponto. Mas como ele está com muita folha, né? Então não chega a ser problema. É um capim que tem um rendimento por área muito grande, né? Grande demais da conta. Olha o tamanho. Tá certo? Nós vamos fazer 2 cortes nele, né? Um há 90 dias atrás e vamos agora esperar só para final do ano. O na nossa esquerda, aí no fundo, 60 dias. É um capim que a gente cortou há 60 dias atrás. Aqui a gente cortou o corte mecânico, né? A gente usou uma plataforma, usamos aqui 3 tratores. Um trator cortando, um transportando, trabalhamos com 2 carretas, e um outro trator fazendo a compactação. E a plataforma nela já tinha uma bomba, um reservatório, que já injetava na saída da bica o inoculante. Então já saía daqui com o inoculado, a gente levava para lá, jogava em cima do monte onde estava fazendo a silagem. Lá a gente usava um trator pesado com a concha e a gente estava usando o pó de malte, que é da cervejaria Ambev, que para mim aqui tem essa vantagem. Daqui de dentro até dentro da Ambev são 41 quilômetros. Então o frete fica muito barato. Você está enriquecendo a silagem com pó de malte. Praticamente 68% de energia, NDT, e praticamente 16% de proteína. E com um custo de R$ 834 a tonelada colocada aqui. Então eu enriqueço a silagem de Capiaçu com esse material. A gente vem com o trator, com a concha do trator, joga para cada carreta, a gente joga lá 3 coxas, tá certo? Aí depois a gente espalha aquilo ali por cima e faz a compactação. Então a minha silagem, ela não é só Capiaçu, é Capiaçu mais o pó de malte. Quer dizer, enriquece a silagem. Enriquece muito a silagem. Melhora muito a palatabilidade, né, Rogério? Os animais limpa o coxo, né? Limpa o coxo, não sobra nada. Exatamente. Né? Nós estamos vendo aqui o manejo, né, da parte do planejamento alimentar aqui da Agropecuária Gênesis. Nós vimos lá os animais a pasto, aqui nós estamos vendo a área de capineira com o capiaçu. É o capiaçu que está sendo fornecido aqui em natura e também a produção de silagem, como a gente está podendo ver aqui nesse manejo. Rogério, na sua estratégia aqui dentro do sistema semi-intensivo, o pasto é fundamental. A gente está vendo aqui uma área de piquete que você prepara para algumas categorias de animais específicas, né? Como é que é esse manejo? Aqui nós temos 5 hectares de Tifton. Esses 5 hectares de Tifton, eles são reservados, né? São 5 piquetes, aliás. Eles são reservados para as borregas em início de produção. Primeira vez que elas vão ser acasaladas. Porque fica mais perto da nossa estrutura para vigiar esses animais. Então a gente põe no piquete com os reprodutores, dependendo do número de fêmeas, né? E aqui a gente tem uma invasãozinha de aruana, que a gente plantou na outra área, vento, passarinho, foi trazendo um pouco de aruana, mas aqui os 5 piquetes são de Tifton. Então fica mais perto do nosso centro de manejo. Então a gente tem um controle maior sobre os animais, né? Então as borregas que vão entrar aí na primeira monta, quer dizer, o desenvolvimento delas aqui, fazer a recria das borregas e a fase em que elas estão em gestação, você reserva esse piquete para elas. Porque é um capim de maior valor, né? Nutritivo. Então com isso elas não perdem peso, elas continuam com score corporal excelente, né? Perfeito. Rogério, a gente sabe também que o desafio aqui da ovinocultura mundial é a questão da verminose. Sim. O seu sistema aqui é um sistema semi-intensivo e boa parte dos animais ficam a pasto a maior parte do tempo. A grande parte dos animais é a pasto. A pasto. Como é que está esse trabalho de controle de verminose? O que você tem feito para controlar a verminose aqui? Olha, eu falo que quando você está no céu, caminha para o inferno, deve ser muito complicado. Agora, quando você está no inferno, caminha para o céu, é uma maravilha. Eu estava no inferno, uma época atrás, e eu não sabia mais o que fazer, de tanto problema que eu tinha de verminose. Terrível, terrível. Aí um colega me falou do Bioverme. E aí eu passei a usar o Bioverme. A princípio, eu falei assim, bom, vou tentar isso aqui para ver como é que é. Passado uns 90 dias aproximadamente que eu estava usando o Bioverme, eu perguntei para o meu gerente, falei, escuta, você não tem pedido vermífugo? Nós ainda temos estoque, vamos olhar isso? Ele riu e falou assim, esse produto que nós estamos pondo na ração e no suplemento mineral
praticamente zerou a verminose. A gente tem casos pontuais, poucos casos. E aí trata individualmente aqueles casos. E nisso eu comecei a fazer muita propaganda para outros produtores, falando das vantagens do uso do Bioverme. Primeiro que é um produto, né, que não agride o meio ambiente, nem nada. É um tratamento natural, né? Natural, ele passa né, pelo trato digestivo do animal sem fazer efeito nenhum no animal. Porém, nas fezes do animal, nos bolos fecais, ali é que ele vai funcionar. Por quê? Porque os fungos vão combater as larvas, né, e também os ovos. Exato. Então, como 95% dos vermes estão no ambiente e só 5% no animal, não adiantava eu vermifugar o animal, matar 5%, e 95% estava na pastagem, eles iam comer e reinfestar. Então, com o uso do Bioverme, eu reduzi muito essa infestação de pastagem, e com isso aconteceu que depois de um tempo, como eu estava fazendo tanta propaganda, eu recebi um convite, sabe, para começar a distribuir o Bioverme e representar a empresa Synergis. Eu comecei e hoje eu faço a distribuição e eu faço a venda do produto, e bem como consumo. Toda a minha ração e todo o meu suplemento mineral eu acrescento Bioverme. Para cada 500 kg de ração eu ponho 1 kg de Bioverme, porque o consumo da ração é maior. Para cada saco de 30 kg de suplemento mineral, eu ponho 1 kg de Bioverme. Com isso, controlou. Eu tô no céu, eu saí do inferno para o céu. Né? E esse controle biológico, como você falava, é extremamente importante, porque como você citou, né, é importante reforçar que a verminose, a fase de larva L1, L2, L3, está na pastagem, onde o animal vai reinfestar, e os fungos, que são, na realidade, o Bioverme, são esporos de fungos, que vão controlar essa verminose toda na pastagem, é extremamente eficiente, com um custo baixo para o produtor, diga-se de passagem. Né, claro, que se você considerar o manejo que você tem para vermifugar, o que você perde de escória corporal do animal, toda essa mão de obra e o resultado que é quase nenhum, porque você trata hoje, você limpa hoje o animal, amanhã ele reinfesta. Exato. Então o Bioverme eu consegui esse controle nas pastagens. Inclusive, eu não sei se as pessoas sabem, se tiver na sua pastagem um cachorro, ele cagou no mato, ou um cavalo, ou uma vaca que está tendo, os fungos vão combater. Se entrar alguém e defecar no mato também, eles vão agir também nas fezes humanas. Ele não é seletivo, não, né? É seletivo. Ele atua ali em todo o ambiente. Ele atua em todas as larvas, né? E ovos também. Tem alguns fungos que atuam nos ovos. Eles formam uma camada bi e tridimensional e eles sufocam os ovos, depois se alimentam daqueles ovos. Assim como tem outros que são hematófagos, que se alimentam das larvas, né? L1, L2, L3. Então você limpa. Quando você assusta, agora é um produto de uso continuado, você não pode você não pode parar de usar, porque senão o verme volta de novo. Então, você fazendo esse controle, você está no céu. É mais uma ferramenta extremamente importante, principalmente para a ovinocultura e capinocultura, em que a verminose tem aí um efeito negativo quando não controlado, com muita mortalidade. Né? Exatamente, e também na bovinocultura. Eu tenho um colega aqui em Sete Lagoas que estava tendo o mesmo tipo de problema com um lote de novilhas dele. Aí eu brinquei com ele e ele me comprou 10 kg do Bioverme. Ele falou, Rogério, vou experimentar isso aqui. Ele não parou de usar, sabe? Porque ele ficou abismado, sabe? Ele prendeu essas novilhas, vermifugou essas novilhas e já suplementando ali no coxo e dando suplemento mineral e ração. Depois de uns 30 dias, ele começou a soltar essas novilhas e ele já começou, daí a 90 dias, ter um resultado maravilhoso. E é importante o produtor estar sempre atento a essas ferramentas, à tecnologia disponível para utilizar, né, Rogério? A tecnologia está aí, a pesquisa, foram anos de pesquisa para chegar no produto, para desenvolver, para efetivamente agora você ter uma facilidade no controle, né, para ter a convivência com a verminose de uma forma muito tranquila, num baixo quantidade, a baixa infestação, que não traz dano econômico ao animal. Não traz dano econômico e fica mais fácil, inclusive, para você selecionar os animais mais fracos para a verminose, que se reinfestam. Então, quando você tem um problema de um ou outro se reinfestando, você pode saber que ele tem uma baixa resistência à verminose. Então, você já elimina ele também, porque os outros estão convivendo bem com um nível baixo de verminose, entendeu? Perfeito. Você abaixou bem o número de verminose, quase que não zera, mas assim, eu diria que 80%, 70%, eles são combatidos. Você convive sem dano econômico em nenhuma atividade. E os fungos vão combater em torno de 70% a 80%, eu acredito. Nós estamos vendo aí o sistema semi-intensivo aqui na Agropecuária Gênesis, aqui do criador Rogério Fernandes Baldim, com a utilização dos animais a pasto e o controle de verminose com o uso aí dessa nova ferramenta que está no mercado já com muita eficiência, que é o Bioverme, que tem sido utilizado aí para que haja o controle biológico nas pastagens. Nós falamos aqui desse trabalho que você tem feito aqui do sistema semi-intensivo. Nós estamos com um lote aqui 100% a pasto.
Que lote é esse aqui? Como é que é esse manejo que você tem feito desse lote? Esse lote aqui é um lote que está em estação de monta, são 200 e tantas ovelhas aqui, e a gente usa esse sistema exatamente que você falou, né? Pasto, só que elas ficam 24 horas por dia no pasto. E elas recebem só o sal mineral, um suplemento mineral, aliás, melhor dizendo, e pasto. Enquanto a pastagem estiver boa, elas estão comendo só pasto. A gente percebe aqui o score corporal dos animais muito bom, né? Elas são muito bem adaptadas aqui, né, Rogério? Muito bem adaptadas, são animais bem rústicos, e à tarde a gente traz e põe elas para dormir no corredor, com chuva em cima do lombo. Essas ovelhas aqui, todas elas pegaram chuva essa final de tarde de ontem e essa noite. Estão completamente adaptadas a um sistema extensivo, sem nenhum problema. Exatamente, é aquilo que eu falei anteriormente. A gente está fazendo uma seleção. O animal que não aguenta esse manejo vira linguiça. Sabe? Vira linguiça, que eu digo que a gente... vai para abate, vai para abate, né? É critério de seleção, né, Rogério? Tem que ter critério de seleção. É um critério de seleção pesado. Eu vou juntar mais um pouquinho aqui para vocês verem melhor, talvez. Quer ver? Nós estamos vendo o lote de borregas aqui da Agropecuária Gênesis, do criador Rogério Fernandes, município de Baldinho, na região central mineira. Como a gente falava aqui no manejo semi-intensivo, mas especificamente esse lote aqui de borregas, um sistema totalmente a pasto. Nem o pernoite, os animais estão ficando presos, estão ficando totalmente a pasto. Já são borregas todas elas em fase de monta. Aqui são ovelhas e borregas. Sabe? Tem animal aqui, são todos animais dentro daquela seleção que eu falei. Como eu estou usando um sistema de peneira bem fina, mesmo nesse lote a gente vai refugar alguns animais. Animal com habilidade materna menor, a gente vai eliminando. Agora o pasto tem que estar bom, né? Quer dizer, seleção é uma ferramenta que tem que ser feita de forma continuada, né, Rogério? Não é fazer uma vez só e achar que está pronto, né? Sempre. Começou, é o caminho certo, vai em frente. Tá? Então nós estamos vendo aí os lotes aqui de borregas e algumas ovelhas, a maior parte de borregas, na Agropecuária Gênesis, aqui no município de Baldinho, o criador Rogério Fernandes, com os animais no sistema totalmente a pasto. Rogério, outro detalhe aqui na propriedade é que você tem utilizado diversas gramíneas, né? Nós vimos lá um piquete de Tifton que você tem separado para as borregas também. E aqui nós estamos com a área aqui que você plantou maçai, não é isso? Exatamente, eu plantei maçai, eu tenho aqui uma área boa de maçai também, que é um capim que tem um valor menor, nutricional, né? Porém é um capim que eu brinco que anuncia que vai chover e já começa a ficar verde, sabe? Então assim, na primeira chuvinha ele já responde muito, então isso é muito importante pra gente. Inclusive nesse piquete que a gente tá vendo aqui, teve até, já tá até passou um pouco do ponto, vamos dizer assim, para a ovelha, né? Já cresceu bastante, mas com muita oferta de volumoso, né? Você pode ver aqui embaixo, você nem tá vendo as ovelhas que estão nesse lote, porque o capim tá cobrindo, certo? A gente tem aqui o MG4, nós temos muita área aqui, maior parte nossa é de Piatã, e Maçai e Tifton também. E estou querendo fazer do Names também e um pouco do Curumim, sabe? Então, Rogério, e aí o detalhe também importante, né, de a gente salientar sempre, que pastagem é uma cultura, né? Quer dizer, tem que ser trabalhado, tem que ser manejado, ponto de colheita, adubação, momento de sair o animal, para não deixar o pasto rapaz demais. Quer dizer, manejo de pastagem é fundamental também, né? É fundamental, e você fez a pergunta na hora certa, você fez a pergunta certa. Sabe por quê? Você pode ver que aqui onde eu estou, nós estamos, está meio pelado, você concorda? Está mais baixo do que a área ao fundo ali. Pois é. E a área de lá não está, você concorda? Exato. Beleza. Olha a sua esquerda, você vai ver aqui, não está bonito? Olha ali um monte de esterco que a gente não chegou nem a esparramar. Aquilo ali já é feito do esterco que a gente limpa, já fez um efeito aqui, tá vendo que formou uma ilha aqui? Na verdade, a gente devia ter esparramado ele aqui, mas não deu porque eu tive problemas com um funcionário que saiu e o outro que não está bem de saúde. Aí você pode ver aqui uma outra ilha aqui, tá vendo? No meio dessa peladeira. Vamos ver o que tem atrás dessa ilha aqui. Por que ele está mais bonito aqui? Olha lá o esterco, ó, que também não foi esparramado. Agora você olha à sua direita ali, a mesma situação, ó, no mesmo na peladeira, não tá? O que será que tem nesse meio aqui, minha gente? Vamos ver? Outro monte de esterco, que deveria ter sido esparramado.
Então nessas peladeiras, são as áreas mais fracas, a gente faz isso. Já espalha, depois é todo... Depois espalha. Isso foi feito naquela parte mais alta de lá, mas aqui ficou mais fraco e acabou que ficou para depois e não deu. E o que prova que é um capim que responde muito à adubação orgânica. Né? Responde muito, e eu vou falar para vocês. É uma coisa tão impressionante. Quando eu comprei essa fazenda, nós tínhamos um vizinho do lado de baixo, José Maria, faz muita falta, que Deus o tenha. Era uma pessoa maravilhosa, a gente tinha uma relação muito boa. Quando eu fiz a capineira, que está às suas costas ali, sabe? Quando eu fiz aquela primeira capineira ali, ele virou pro meu gerente e falou assim, o doutor tá rasgando dinheiro, hein? Aí o Anísio falou assim, mas por quê? Porque tá fazendo uma capineira no meio desse cascalho, que ali é uma parte ruim da fazenda. Mas eu criei uma capineira pulmão perto do curral. Caso houvesse algum problema no trator, coisa assim, estava fácil até de carregar uma quantidade pequena. Pois bem, nós botamos esterco de ovelha ali, todo o corte. Tá, aquele lugar que não ia dar certo, está com 15 anos, tá? E a gente faz corte dela todo ano. Por quê? Adubação orgânica sempre. Da adubação orgânica. E quase nada de química, quase nada. A gente joga um pouquinho de 20-00-20 nela, sabe? Mas é quase nada, é para dizer que não jogou. Ele responde muito a adubação orgânica. O forte aqui é orgânico. Aquela capineira que nós fomos lá, para você ter uma ideia, há uns 8 anos atrás, talvez, a gente só usava lá, a gente tinha um canavial, e a gente só usava lá esterco das ovelhas. Aí nós tivemos um dia de campo aí, e o pessoal perguntou, onde é que está a sua irrigação que eu não estou vendo? Foi no dia 10 de junho. Eu falei, irrigação? Não, não tem irrigação. Ah, mas não pode, essa cana estar tão bonita, estar tão verde. Eu falei assim, vamos chutar o chão aqui para ver o que tem aqui. E todo mundo meteu o pé, o bico da botina, e viram o quanto de esterco que tinha. E retém a umidade. Retém a umidade, a vida do terreno é outra. Né? Matéria orgânica que responde, né? Muito bom. Essas ilhas aqui, foi até interessante a sua pergunta, que foi na hora certa, no lugar certo, né? Tá vendo? Exatamente. Eu estou tendo a oportunidade de vir aqui, os animais estão nessa área pasto, e que assim que rebaixar essa área maior, vai ser feito um manejo, como o Rogério explica aqui, de espalhamento de toda a matéria orgânica aqui para adubação, num sistema semi-intensivo aqui na Agropecuária Gênesis. Rogério, nós estamos numa outra área de pastagem aqui da fazenda, uma área que mostra duas coisas extremamente importantes aqui da propriedade. Primeiro, a topografia aqui fantástica, né? Uma topografia aqui extremamente plana, facilita a mecanização e o manejo. E a pastagem com vigor fantástico, né? O manejo de pastagem você tem feito aqui com muita qualidade, né? Exatamente. A gente tem essa área aqui, ela tem uns 14 hectares mais ou menos, esse piquete. Eu ainda não consegui fazer uma divisão dele. A ideia é subir esse corredor central e até o final e depois fazer aqui mais umas 5 ou talvez umas 6 divisões, sabe? Aqui predomina o capim piatã, que foi plantado o piatã. A gente no começo apanhou muito de plantar ele aqui nessa área. Isso aqui até o Dr. Geraldo Jonas um dia esteve aqui comigo e falou, você não experimenta jogar um pouco de semente de milheto e mais um pouco do capim, da semente do piatã. Eu fiz isso e o milagre aconteceu. Ficou essa maravilha, né, como você pode ver. Né? Então, fantástico, você pode dar um giro aqui 360 graus, todo lugar que você for. E a gente tem feito uma coisa também aqui, sabe, Luciano e demais que estão ouvindo, vendo o vídeo, né? É o seguinte, a gente mantém árvores. Então a gente tem sombra para os animais. Nós temos aqui árvores bem grandes mesmo. Nessa área aqui a gente vai fazer uma limpeza daqui a uns meses, tirar os galhos mais baixos para o trator poder circular melhor debaixo das árvores. Não cortar árvores. Só fazer um manejo de jeito que o trator corre de baixo. Mantendo a área de sombra para os animais aí. Sombra para os animais, e é uma coisa engraçada também, né? As árvores, debaixo das árvores, sempre o capim fica mais viçoso, mais bonito, né? Porque acumula mais matéria orgânica também. E assim a gente tem feito esse trabalho aqui de não brigar contra a natureza, né? Claro. A gente usando a natureza como nossa aliada. Manejar, né? Adequadamente. Manejar, né? Adequadamente. Vocês podem ver aqui, todo lugar aqui tem árvores, e árvores frondosas, né? Atrás de você mesmo, se você der um giro aí, né? As pessoas vão ver aqui que coisa que a gente tem feito esse trabalho. Às vezes vem alguém aqui e fala, você não derruba essas árvores? Eu falo, rapaz, não está atrapalhando em nada, elas estão nos ajudando, deixa elas aí. Exatamente. Né? E os pastos saem com esse vigor todo, né? Aqui nós tiramos as ovelhas daqui, deve ter
quase 2 meses. Agora nós vamos retornar com ela. Fizemos aqui uma roçação manual na foice, né? E aí vamos voltar, talvez aqui a gente vai colocar um gado aqui agora, porque vai ter muita macega, porque está sobrando pasto aqui, né? Então a gente vai colocar... Rebaixar com gado para depois voltar com ovelha. Depois voltar com ovelha. E graças a Deus esse ano está chovendo bem, né? Essa noite passada choveu bem aqui também, né? Rogério, vem sempre a pergunta dos produtores, né? Quer dizer, ovinocultura a pasto é possível? Eu acho que a única forma de a ovinocultura dar resultado, você precisa de ter, na verdade, são várias coisas juntas. Uma, você tem que ter animais de qualidade, você tem que ter um bom manejo sanitário, um bom manejo nutricional. E também você tem que ter no seu dia a dia, né? E avaliando os animais que são melhores, você conserva, os outros você vai descartando. E também você tem que ter aonde colocar os animais, o que você vai vender. Então, baseado nisso, é que a gente tem feito esse trabalho, né? Então a gente consegue diminuir o nosso custo de produção com os animais o mais possível a campo. Às vezes as pessoas falam assim, mas os seus cordeiros não vão a pasto. Não, por quê? Porque eu quero bater meu cordeiro de 4 a 6 meses. A terminação então, do cordeiro 100% confinado. Agora as matrizes, a base das matrizes é isso aqui que vocês estão vendo. Pasto. Pasto de qualidade, água de qualidade, suplemento mineral de qualidade, um bom manejo sanitário e nutricional e um rebanho melhorado. Quer dizer, é buscar a ovinocultura a pasto com baixo custo, com animais adaptados aí, fazendo todos os manejos adequados, uma ovinocultura de resultado fazendo esse trabalho, né? Com certeza, porque se você for manter o animal só no coxo, você não aguenta. Não fecha a conta. Aí você fala, né? Que o negócio é ruim. E se você não tiver como escoar a sua produção, você fala que o negócio não presta. Escoar a produção... Organização. Organização, né? Cabeça em cima da minha cabeça aqui, VPJ alimentos. Né? Vamos falar disso agora daqui a pouquinho. Então a gente com isso, somados, e muitas pessoas desistem porque não conseguem fazer, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu ponho lá, eu compro silagem. Pô, vamos comprar silagem, você vai morrer não fecha a conta. As contas não fecham. Verdade. Né? Então assim, o máximo possível de pasto. Você vai falar assim, por exemplo, agora seus animais estão a pasto porque tem pasto. Sim, com certeza. Só que à medida que o pasto vai ficando pior, eu vou suplementando. As ovelhas saem de manhã para o pasto. Quando chega de tarde, não agora é 100% pasto. Estou dizendo isso, falando lá para junho, talvez. No período seco do ano, efetivamente. Então, quando piora, eu começo à tarde, elas receberem um trato do coxo, tá? Um pouco de ração e um pouco de capim picado ou então silagem. E solta elas de manhã. À medida que o pasto vai ficando muito pior, chega num ponto que elas não têm nem mais o que comer. Mesmo assim, eu dou um trato no coxo de manhã, dou um trato no coxo à tarde, mas solto elas para os pastos para elas desestressar e para facilitar o meu manejo. Claro. Porque se eu deixar elas dentro de baia, eu não dou conta de ficar limpando, umidade, aquela complicação toda. E elas estando soltas, elas desestressam. Recebem um trato de manhã, de tarde, mesmo que não tenha quase nada para comer, elas andam um pouquinho ali e tal. E vale muito a pena. E aí lembrando que no seu manejo nutricional aqui, você falando aí de suplementação, mas você tem feito uma suplementação com base no capiaçu, que também tem um custo menor, né, e com bom resultado também nesse trabalho que você está fazendo de enriquecimento do capiaçu aí, já utilizando aí também subprodutos da indústria próxima aqui, né? Exatamente, isso aí facilita bastante, porque a gente sobe o nível de energia e de proteína também da silagem, com custo mais baixo também, né, e diminui o meu custo de concentrado. Perfeito. Né? Então, quanto menos concentrado, a gente dá concentrado sim, mas de acordo com cada categoria que precisa. Né? Igual nós estamos nas águas, as ovelhas que estão a pasto, 0 de concentrado. Só as que estão amamentando é que recebem umas 300 gramas de concentrado à tarde, para produzir mais leite, pensando na cria. No cordeiro, para desmamar um cordeiro pesado. Exatamente, como vocês viram anteriormente, as ovelhas são todas com score corporal fantástico. Né? Então, assim, aproveitar o máximo possível o pasto. Se você não cuidar do pasto, você não está cuidando do seu bolso, né? Exatamente. Então, estão vendo aqui a Agropecuária Gênesis, aqui no município de Baldinho, o criador Rogério Fernandes, com o trabalho aqui de divisão dos piquetes, diversas variedades aqui de gramíneas sendo utilizadas aqui na ovinocultura a pasto, a maior parte do tempo, a maior parte do rebanho. Agropecuária Gênesis, município de Baldinho, nós estamos aqui com o criador Rogério Fernandes. Rogério, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil, que é um prazer a gente poder estar aqui. Rogério, conta um pouco da história da ovinocultura no seu projeto, a ovinocultura aqui dentro da Agropecuária Gênesis. Como é que começou
E por que da ovinocultura, a sua opção pela ovinocultura? Tá, bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. E todos aí. É o seguinte, eu trabalhava com cozinhas planejadas e eu tinha lojas em Belo Horizonte e nisso eu ia ao Rio Grande do Sul 4, 5 vezes por ano. E eu aprendi com o Sofarina, dono da Todeschini, a apreciar a carne ovina. E toda vez que eu ia lá, o que nós vamos comer? Cordeiro, ou então ovelha ensopada, né? A gente brincava ainda por causa dos dois sentidos da ovelha ensopada, ele brincava muito, Sofarina, gente boa demais da conta. Então, quando eu voltei, eu ia procurar aqui no mercado, eu não achava a carne de cordeiro para comprar. Então eu comprei lá um pouco e tal de ovelha aqui, comecei a criar lá em Curvelo. Aliás, antes de Curvelo, tem mais de 30 anos que eu comprei as primeiras ovelhas. Eu ainda não tinha isso lá. Isso foi numa área que eu tenho lá no Barreiro, no bairro Independência, um terreno lá de 29.600 metros quadrados, para ser exato. Eu botei lá uma meia dúzia de ovelha e tal, um reprodutor, e aquilo aí era para consumo próprio. Depois, fazendo em Curvelo, eu levei para lá, e o principal nosso lá era gado de corte, uma quantidade maior de gado de corte, mas quando eu assustei, eu já estava lá com as 100 matrizes lá. Mas aquilo que era para consumo próprio começou a virar comercial. Eu não dava conta de comer e não tinha onde vender. Aí, infelizmente, na época, eu acabei me aproximando do pessoal lá, a cooperativa Pro Cordeiro, em Belo Horizonte. Me recordo. Pois é, e nessa cooperativa eu perdi muito dinheiro. Tá? Foi um problema ali de gestão mesmo, né? Gestão. Na cooperativa. Eu entrei ali com 3 mil reais de luvas, né? E depois a cooperativa ficou num estado muito ruim, financeiramente falando, ela cheia de buracos. E eu tinha lá um bocado de cordeiro que eu tinha vendido e não tinha recebido. Aí tivemos uma reunião lá e foi aberta uma proposta que a gente teria que... A cooperativa teria que ter uma injeção de capital de 200 mil reais para ela poder pagar todas as dívidas e para ter capital de giro. Para continuar. Então, nessa reunião, 10 bobos, me desculpe os outros 9, se eles não acham que eles são bobos, né? Mas eu fui muito bobo. Aliás, eu fui mais do que bobo, eu fui um idiota, um imbecil. E nós tiramos talões de cheque naquela época e cada um de nós preencheu um cheque de 20 mil reais. Para fazer o aporte de capital. Sim, eu e mais 9. Então nós jogamos na mão do nosso financeiro 200 mil reais, assim, numa sentada. Isso eu estou falando uma coisa de mais ou menos uns 17 anos atrás. Então transforma esse vamos trazer esse dinheiro para hoje. Era muito dinheiro. Poucos dias depois a cooperativa quebrou e ninguém soube onde foi parar esse dinheiro, etc e tal. E infelizmente 2 colegas nossos que estavam à frente da cooperativa tiveram um prejuízo muito maior, porque eles tinham assinado empréstimos como garantidores. Nossa, então o prejuízo deles foi muito maior do que o prejuízo que eu e os outros cooperados. Na verdade, dos 10, eles faziam parte. Então, dos prejuízos que nós, os 8 tivemos, só de 20 mil na hora mais 3 mil, eles tiveram muito mais do que isso. Mas, enfim, então a gente foi buscando aonde colocar os cordeiros, passamos lá pelo No Corte, inclusive, né? Sim. Que estava com dificuldade em formação de cargas, né? E tal. O período que nós ficamos lá de 2008 a 2012, né? Organizando aquelas cargas, tal, comercializando. E aí depois eu fui atrás de quem comprava, né? E eu conhecia quem tinha, né? E tudo mais. E começamos a tentar escoar essa produção, né? Eu participei do No Corte com você também, né? Exato, lá com a turma lá, fomos muito bem acolhidos por todos lá, por você. Período que nós conseguimos buscar alternativas, né, Rogério? No grupo ali, organizando, nós tínhamos compradores do Rio, tinha o Bino lá em Itápolis, em São Paulo. Itapira, em São Paulo. Então nós tínhamos vários compradores que compravam aí dentro daquele volume que a gente tinha à época, né? Mas aí chegou no ponto que cresceu a produção e a gente precisava de colocar mais animais. Aí eu botei o carro na estrada e fui atrás e tal de outras parcerias. Aí vieram outras parcerias, vieram na Cortaciano
Neto lá do Espírito Santo, né? Sim. O CCBB, CBBB, Cordeiro Baby Black, né? Isso. E a gente fornecia para eles durante um período, depois eles acabaram fechando também, né? Pararam e tudo mais, e também com a VPJ. Então a gente acabou firmando com a VPJ uma parceria de sucesso mesmo, uma parceria, como eu já disse antes, de muito respeito mútuo, Sim. né? E de valorização mútua também. E estamos nessa parceria com a VPJ há aproximadamente 10 anos, dando muito certo, como eu já disse e repeti, né? Então a gente forma carga com os parceiros que eu já conhecia antes, aí nós fundamos aí no caso, né, uma associação chamada União Cordeiros de Minas Gerais. É uma união que funciona de forma informal, ela não é formalizada, não tem registro nem nada. Sim. É uma união mesmo de produtores, né? Não é uma associação, um sindicato, uma cooperativa, nem nada parecido. Mas funciona muito bem. E depois, como foram aumentando as necessidades de termos mais animais para atender mais e mais, fomos abrindo esse leque e estamos abertos, comprando cordeiros dos parceiros, colocando, muitas vezes, não só comprando, mas colocando direto, por exemplo, o produtor tem lá X cordeiros, podemos acima de 10 fazer o cadastro dele na VPJ, passa tudo para ele, não passa nada na minha mão, eu só formo as cargas, Só organizo as cargas, contrato o caminhão, fecho com a VPJ o dia, os animais vão para lá, o produtor recebe o dinheiro direto na conta dele, nem um centavo passa pela minha mão, pelas minhas mãos, é tudo direto para os produtores. Eu só passo as instruções, documentação necessária, GTA, padrão dos animais, médico, veterinário, nota fiscal, padrão dos animais, idade, tudo mais. Uma vez fechado isso, já eu formo as cargas, vai para lá e o produtor recebe. Nem um centavo passa pelas minhas mãos. E estamos buscando cordeiros. Às vezes eu fico chateado quando a pessoa fala assim, não tem para quem vender, não tem quem compra. Bom, só para ter uma ideia, a VPJ estava buscando, até 2 meses atrás, 1.000 cordeiros por mês. Agora o Valdomiro e o Michel, né, me apertaram que eles querem 1.200 cordeiros por mês. Então nós não estamos falando de 10 ou 20 cordeiros, nós estamos falando de 1.200. Então tem onde crescer demais. O ano passado, o ano de 2021, eu vendi boi a 290 arroba, 2022, aliás, vendi a 290 arroba em dezembro. O ano de 2023, eu fui vender a R$200 a arroba e não consegui colocar meus bois. Eu consegui vendê-los agora em março, em fevereiro. No mercado a R$200. Né? E o cordeiro a gente recebendo a 475. Então, assim, a diferença é muito grande. E com o ciclo muito maior, né? E o boi é muito grande, o ciclo, né? A ovelha não, são 5 meses de gestação, mais 5 meses o cordeiro já está no frigorífico. Então, nasceu hoje, daqui a 5 meses já está sendo abatido, já tem dinheiro entrando, a coisa é muito mais rápida. Claro. Então, eu às vezes fico chateado de ver gente que não consegue colocar com a gente precisando de cordeiro como estamos precisando. Mas aí, tocando até nesse, aproveitando já esse gancho, né? Falando aqui da comercialização, esse modelo de comercialização, de organizar os produtores, quer dizer, o que precisa de fato é o produtor estar imbuído no propósito de organizar e vender isso de forma coletiva. Quer dizer, só reforçando aqui esse trabalho, né, que o Rogério tem comentado aqui, é um trabalho de venda coletiva, cargas coletivas de cordeiro, tem um padrão, a idade, peso dos animais, documentação necessária, nota fiscal, GTA, atestado de sanidade dos animais e uma rota organizada para poder coletar esses cordeiros e levar para o frigorífico. Uma vez tendo isso, tem cordeiro, todo mês tem carga. Todo mês tem carga. E muitas vezes a pessoa que está fora da rota fala assim, eu estou muito longe. Ela pode levar em um determinado ponto. Às vezes, onde passa o caminhão, por exemplo, o caminhão normalmente sai daqui de Baldim. Normalmente não, ele sai daqui de Baldim. O dono do caminhão mora aqui em Baldim. É um caminhão trucado longo, com 11,80 m, e ele tem 2 pisos. Então ele leva 200 animais confortavelmente. Então o que acontece? Ele sai daqui e vai circulando, vai sair pela Fernão Dias para sair em Jundiaí, São Paulo. Então tem um produtor que está um pouco mais afastado, por exemplo, ele leva até Fernão Dias, por exemplo. Ponto de encontro. Ponto de encontro. Ou então pode juntar alguns, por exemplo, digamos que um produtor está lá em Barbacena, por exemplo. Podemos juntar o produtor de Barbacena, Madre de Deus de Minas, a região toda ali, e levar até Fernão Dias, por exemplo, ali perto de Lavras. Perto de Lavras, por exemplo. Aí passa de um caminhão por outro. Perfeito. Até o ponto de encontro corre por conta do produtor, dali por diante o frete é por conta da VPJ.
entendeu? Perfeito. Agora, se tiver, por exemplo, lá 100 animais lá em Barbacena, acima de 100, 120, Já dá para já cercar ele dá para lá. buscar ele lá, entendeu? Coloca esses animais em uma determinada Como a gente fazia no Parque de Exposições, por exemplo, lá, encontra passa no de um parque, caminhão para o outro. vai... Agora, não dá, por exemplo, para ir lá em Barbacena, por exemplo, né, no caso que nós estamos citando, para buscar 20, 30 animais. Lógico. Porque o custo do frete um é caminhão muito alto trocado, e 2 inviabiliza. quilos, não tem como. Inviabiliza. Rogério, e falando aqui da VPJ, né? A VPJ, inclusive, é parceiro aqui do projeto da Expedição Meia Brasil. Até agradeço aí você e o Michel, que foram portadores aí, foram pessoas que fizeram essa ponte de ligação aqui do apoio da VPJ à Expedição Meia Brasil. E falando aqui da VPJ nesse cenário de comercialização. A VPJ tem, ao longo dos anos, feito um trabalho na ovinocultura, no primeiro momento de comercialização de genética, de reprodutores, DORP para White-DORP, com importação de material genético, embriões da África do Sul, fizeram um trabalho longo aí de qualidade nos animais, muita qualidade genética, e passado um tempo entraram no mercado de carne efetivamente, que agora é esse trabalho que eles estão comercializando, não só cordeiros, como também outros tipos de carne, né, de proteína animal. Mas especificamente falando aqui da ovinocultura, a VPJ ano a ano está aumentando o mercado, ano a ano está aumentando a demanda por cordeiros, né? E Minas Gerais especificamente, nesse trabalho que você tem feito aqui com a VPJ, é uma demanda crescente. Eu queria que você falasse exatamente um pouco disso, quer dizer, como é que está essa perspectiva, vamos falar aí de 2024, você falou agora há pouco aí já de 1.200 cordeiros mês, né, que é a demanda dela é apresentada para você, é uma perspectiva de crescimento? É uma perspectiva de crescimento, sim, e um crescimento bem fundamentado. A VPJ é muito forte no gado Angus, porque é o principal, carro-chefe dela é o gado Angus, depois vem o porco, Duroc, tá certo? Sim. E tem depois o terceiro, o menor de todos, é a ovinocultura. Mas ela está cada vez crescendo mais na ovinocultura e tem muitos restaurantes, por exemplo, que já constam no cardápio o nome da VPJ. Perfeito. Então é uma coisa crescente. E como ela tem também a produção de genética, inclusive existe essa possibilidade muito grande dela fornecer produtores para os produtores reprodutores com preço diferenciado ou condição de pagamento diferenciado. Ele paga até em cordeiros. Paga em cordeiro, pode pagar em cordeiro, pode com prazo mais esticado. O abate do que ele tem para receber. Exatamente. A gente fez agora, recentemente, nós fizemos uma compra coletiva aí de 12 reprodutores da VPJ, Dorper e White Dorper. Então, esses reprodutores do cara foram feitos pagamentos exatamente com prazo até 12 meses para pagar. Pode ser em 12 parcelas, pode ser em produtos. Mandou hoje lá, abate 1.000, abate 500, abate 800. É uma forma de você ter genética de qualidade com facilidade de pagamento. Né? Exatamente. Então você, até o término dos 12 meses, esse reprodutor tem quitados. Exatamente. Então isso também ajuda muito. Claro, né? Porque ela tem uma central lá em Mococa, que é uma coisa de primeiríssimo mundo, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, produtos excelentes, elas fazem lá a transferência de embriões. Então, assim, são produtos de ponta, participam de exposições e tudo mais, são animais escolhidos. E desde aquela época que nós começamos o trabalho lá atrás, em 2008, 2009, né, quando o Corte você participou com a gente ativamente, quer dizer, essa sempre foi o espírito do grupo, de estar organizado para conseguir atender que individualmente muitas vezes os produtores não conseguem, em função do volume que ele tem. Mas a possibilidade de você ter essa organização em grupo, você escolhe qualquer quantidade, né, Rogério? Independente do tamanho do produtor, organizado, ele coloca o produto dele. Coloca o produto dele. Tem produtor, por exemplo, que coloca 10 animais, tem produtor até 8 animais, nós já tínhamos produtor que mandou. Quer dizer, então não depende do volume, depende da organização do produtor, efetivamente. Organização do produtor e ter o produto que a VPJ quer. São animais meio sangue Dorper, White Dorper é o desejável, animais jovens, carcaça bem acabadas, animais entre 4 e 6 meses, bem acabados, de 38 até 45 quilos e sadios, né? Porque se o animal tiver algum problema, chega lá na hora, inspeção federal, essa carcaça vai ser condenada, né? Então, assim, é fazer o seu trabalho dentro da porteiras, né? Bem feito, e lá na frente a gente não tem problema nenhum. Estou falando desse cenário, no próximo bloco vamos tratar exatamente disso, lembrando aqui desse trabalho que está sendo feito aqui na agropecuária, Gênesis aqui com o criatório especificamente do Rogério, mas também essa organização dos produtores. No próximo bloco vamos falar um pouco mais desse cenário. Bom, Rogério, nós falamos exatamente desse cenário de mercado. A Expedição Meia Brasil, por onde a gente passou, a oportunidade que a gente teve de visitar as 12 meias regiões do estado,
isso sempre tem sido uma preocupação do produtor, né, do criador de ovinos, no sentido do escoamento da produção. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, né, você como representante da VPJ aqui no estado de Minas Gerais, esse trabalho de comercialização conjunta. Minas Gerais é um estado grande, né? Nós temos aí produtores aí no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, nós temos pessoal lá no Vale do Mucuri, enfim, espalhado por todas as regiões do estado. Há possibilidade dessa organização nessas diversas regiões do estado? Como é que você vê essa possibilidade de comprar esses cordeiros em regiões mais distantes aqui da região do que a região central aqui de Minas? Como eu disse, tem não só possibilidade como interesse. Ok. Agora, tem que ter, primeiro, os animais dentro do padrão. Perfeito. O produtor tem que pensar o seguinte: eu tenho que produzir o mercado, o material, o que o mercado quer. Que o mercado quer. O meu cliente quer um produto, que no caso o cliente é a VPJ. Uhum. Então eu tenho que ter o produto para entregar para a VPJ. Então, para eu entregar para a VPJ, tem as exigências, como nós já dissemos, né? Animais bem acabados, jovens, bem sangue Dorper, White Dorper, no mínimo, é aceitável Texel também, alguma coisa assim. Mas então, primeiro coisa é ter esse tipo padrão. Padrão. Tendo isso, tá certo? Ele vai partir, nós vamos ver como agir, como entrarmos nessa região. Pode juntar produtores, né? Um produto tem na 10, o outro tem 15, o outro tem 12, o outro tem 20, o outro tem 30. A gente junta esses produtores e podemos fazer um frete. Eles compartilham isso. Como isso, por exemplo? Digamos que o frete deu lá R$2.000 e foram 100 animais naquele caminhão até um determinado ponto. Então divide, deu R$20 por animal. Quem mandou 10 animais paga 200. Mandou 20, rateia ali, até chegar num ponto de encontro. Agora, Rogério, esse ponto de encontro é só na rota aqui, Fernão Dias? Não. Se esses produtores juntarem, por exemplo, chegou lá em, digamos, Montes Claros, por exemplo, chegou em Montes Claros ali 100 animais, 120 animais, nós vamos ver a viabilidade de buscá-los lá. Dali para frente, o frete é 100% por conta da VPJ. E nós estamos falando, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir, nós estamos lá em Januária com um grupo de produtores, até aproveitar e mandar um abraço aqui para Caprivalha, uma associação organizada lá em Januária, que é um grupo de produtores que se organizou e eles estão trabalhando exatamente no sentido de a prefeitura entrando com assistência técnica, com orientação, treinamento, capacitação está sendo feito pelo Senar, e eles estão se organizando lá para ter pequenos produtores aí com 50, 70 até 100 matrizes. Saindo uma carga de lá, o que seria o mínimo para poder buscar esses animais, por exemplo, em Januária? Em Januária, como está um pouco mais distante, uns 120 a 150 cordeiros. No mínimo. Esse é o mínimo que tem que ser para buscar lá. A gente pode conversar. Mas a ideia, a mais princípio, é isso aí. Para o grupo ter, os produtores terem uma ideia. A princípio é isso aí. O que não é muito difícil. Claro. Você pega aí um produtor, como eu acabei de dizer, um com 10, um com 15, um com 20. Agora, se você for pensar, um produtor com 120, 150 já é mais complicado. Mais difícil. Mas 10 produtores aí conseguem fazer isso, 8 produtores conseguem se organizar. Isso vale também, por exemplo, o Vale do Mucuri, nós estamos ali na região do Teoflotone, Carlos Chagas, Nanuca, etc. Tendo esse volume também é possível buscar. E vai por aí afora. Podemos fazer. Agora, nesses casos, uma coisa que eu recomendo para esses produtores que têm um número menor de matrizes é que eles façam estação de monta conversando uns com os outros para ser na mesma estação de monta, para no mesmo época eles terem produtos para vender. Perfeito. Porque se não fizer isso, eu tenho 10 produtos aqui para vender em fevereiro, o outro tem em junho, o outro tem em abril, o outro tem em maio, o outro só tem em setembro, em novembro, outubro, então complica. Claro. Então eles têm que se fazer agrupamentos, não precisam ser cooperativas, sim, claro. Agrupamentos. A organização assim, informal, mas de forma bem concatenada, bem organizada. Articulada, bem organizada, bem articulada. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ter estação de monta aqui, meses X e Y. Maravilha. Depois nós vamos repassar aqui 2, 3 meses depois. Então você tem a concentração de nascimentos, o que consequentemente tem concentração de produtos acabados. Claro. Entendeu? Certeza. Então organiza esse volume de animais. Exatamente. Ali isso é muito fácil. É mais fácil do que as pessoas pensam. Então, Rogério, nós estamos falando de um modelo aqui, quer dizer, a VPJ com essa demanda de cordeiros que ela tem hoje, quer dizer, havendo a organização em diversas regiões do estado, garantia de comercialização da produção, tendo padrão dentro desse volume, é tranquilo. Tranquilo. E é um parceiro que eu sempre que posso, eu exalto.
o pessoal briga comigo que eu só uso boné da VPJ. Falei com você. Primeiro que é um grande parceiro, eu tenho que valorizar, claro, porque eles nos valorizam. Tá certo? E os bonés também são muito bonitos. E o Valdomiro, o Michel, eu gosto muito dos bonés também. Então, o que acontece? A gente tem que botar isso na cabeça. O boné está aqui na cabeça, né? e a VPJ no peito, no coração e na cabeça direto. Porque tem o produto dentro do padrão que ela quer, nas quantidades, é comercialização segura. E aí, até puxando um gancho aqui, você mostrou 2 momentos da sua experiência pessoal. Uma, de você ter participado de um grupo de produtores que tentaram verticalizar a produção através de uma cooperativa que não tinha estrutura administrativa, financeira, etc., que acabou fadada ao insucesso. E um segundo momento, uma parceria sólida com uma empresa que ela tem a responsabilidade de fazer a marca, os cortes, buscar mercado, cabe ao produtor produzir a qualidade e a empresa vai buscar. Quer dizer, é isso que o produtor tem que ter em mente, quer dizer, tem que ser eficiente da porteira para dentro, porque lá no mercado você tem empresa que está buscando. Exatamente, né? Eu conheço vários produtores que tentaram começar a bater e vender corte sem exceção, todos que eu conheci que fizeram isso se deram mal. Sabe, eu já vi gente que gastou muito, que fez lá uma sala bacana, como eu tenho certeza que você conhece, sim, outras aí, e fez uma sala de abate, de corte, tudo muito bacana, câmaras frigoríficas, etc e tal. E começaram a vender e tal, e mesmo chega num ponto, você começa a sobrar paleta, às vezes, dependendo da região, às vezes costuma sobrar costela, pescoço, e às vezes fraldinha, fraldão. Então, tem região que vende alguns determinado corte, outros não. Aí o cara começa, minha venda está crescendo, mas o cara está querendo comprar aqui 50 quilos de carré. Pô, 50 quilos de carré, você vai bater quantos animais para você ter isso? Então, não vale a pena. Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, eu produzir bem dentro da minha propriedade, claro, e entregar para quem comercializa bem, quem que abate bem, quem distribui bem. O parceiro comercial, da porteira para fora dele. A estrutura dele é grande, claro, e ele faz todo esse trabalho. Que lembrando, o criador que está nos acompanhando, que está assistindo aqui a expedição, você pensar, para quem vai trabalhar o abate dos animais, você pensar em formação dos cortes, embalagem, distribuição, logística de distribuição, carne vence, né? Quer dizer, então você tem que ter toda uma estratégia de comercialização para que você efetivamente tenha um produto na gôndola do supermercado. Então o produtor tem uma parceria com uma empresa que faça esse papel, a preocupação dele é da porteira para dentro produzir bem. Exatamente, e inclusive o produz pouco, ele não vai conseguir nem colocar no supermercado, porque não vai ter as licenças necessárias, não vai bater num frigorífico inspecionado, com inspeção qualquer que seja, né, municipal, ou estadual ou federal, então não vale a pena. O negócio é a gente produzir bem e entregar para quem comercializa bem. Né? A VPJ abate bem, faz os cortes bem, tem os pontos de vendas também, tudo já muito bem feito. Então, para que a gente... Inclusive, ela trabalhando já outros tipos de produto também para colocar não só os cortes tradicionais, como o hambúrguer, a linguiça, a kafka, ela também está trabalhando um mix de produtos aí, abrindo o mercado. Ela tem esses produtos que ela coloca isso aí com o que sobra, né? Produtos, os cortes ali, por exemplo. Tem gente que não tem ideia, mas para você fazer um carré bem bonito, tem muita sobra de carne ali. Claro. Aquilo ali transforma em linguiça, em kafta, em hambúrguer, o que for, né? Então, a empresa estando estruturada, ela consegue fazer isso. Então, assim, gente, Deus me livre se eu fosse fazer uma coisa dessa. Isso aqui nem pensar. Eu quero produzir bem aqui dentro, trabalhar bem aqui dentro. Tem um parceiro forte, isso aí é questão de ele fazer. Claro. Porque ele tem estrutura para isso. Ele sabe fazer isso bem feito. E aí, puxando um gancho, se nós formos comparar com a pecuária bovina, por exemplo, é o que o produtor, o pecuarista bovino faz. Quer dizer, ele é eficiente para produzir um bom novilho, produzir ali um garrote pesado, no peso adequado, dali de 2 anos, um animal pesado, que vai vender para um frigorífico e ele vai fazer toda a comercialização, os cortes, a exportação, o que seja. Né? Quer dizer, cabe ao pecuarista ser eficiente da porteira para dentro. Com certeza. E eu falo o seguinte, um dia, semana passada, teve aqui 4 pessoas nos visitando, e achei até engraçado, não vou citar nome, um desses senhores virou para mim e falou assim, mas aí se eu começar lá, se eu for fazer uma coisa maior, porque na verdade ele tem lá uma meia dúzia de ovelhas e tal, você me dá assistência técnica? Eu falei, não, eu não sou técnico, eu não sou veterinário, não sou tecnista, não estou na área disso aí, eu sou produtor. Eu posso te dar algumas dicas, tá certo?
te recebo aqui, não vou treinar funcionário seu aqui. Não vou treinar funcionário de ninguém. Você pode me mandar um WhatsApp me perguntando alguma coisa, ou um e-mail, ou mesmo me ligar, o que eu puder te ajudar ali, como um vizinho ajuda o outro, com certeza. Tudo bem. E nessa brincadeira, a gente tem que aprender coisas. Eu falo o seguinte, que eu sou muito fiel a parcerias, sabe? Por exemplo, o meu barbeiro, desde que eu tinha muito cabelo, que eu não tenho há muitos anos, ele já foi embora, era o mesmo barbeiro, tá? Eu troquei de barbeiro. Por que eu troquei de barbeiro? Porque o barbeiro mudou, entendeu? Ele aposentou ficou longe dessa casa, ficou longe, né? E ele ainda brincava comigo, eu falava com ele, rapaz, Zezinho, eu tenho que te pagar menos, porque meu cabelo está cada vez menos. E ele falou, não, eu tenho que te cobrar mais, porque eu tenho que fazer um trabalho de representação que eu estou cortando. Aí começava a brincar, bater tesoura em volta da minha orelha, para fingir que estava cortando, né? Então eu sou muito fiel à parceria. E parceria, quando dá certo, a gente não tem que mudar. Claro, Nós hoje temos aqui um grande parceiro, que é a VPJ Alimentos, na compra dos cordeiros, a Bioverme, que foi uma salvação para a nossa criação. Controle de verminose. Rações Futura. Aqui a gente tem uma parceria forte com a Futura também. A gente usa os núcleos da Futura, a gente usa aqui os suplementos mineral da Futura, rações também. E isso eu não quero mudar, porque eu vou mudar uma coisa que está dando certo, seria burrice minha. Parceria estratégica deram certo. Então, o time que está ganhando não se mexe. Exatamente. Né? Então aqui são 3 parceiros fortes: VPJ Alimentos, Futura Rações e Bioverme, que é a Sinergia. Então é o seguinte, e eu quero trazer mais produtores para essas parcerias que a gente tem, certo? Com isso, a gente fortalece, e quanto mais produto a gente entrega, mais representação nós temos junto aos nossos parceiros. Aí puxando até um gancho, e a compra conjunta facilita, inclusive, a negociação de preço, né? Tanto para venda quanto para compra. Né? Facilita. Você trabalha e consegue no volume ter... e a gente consegue coisas melhores, melhor, né? A gente consegue coisas melhores. Por exemplo, se eu fosse na VPJ e falasse, eu tenho 50 cordeiros para vender, eles não falar só 50, não tem como eles arrumarem um caminhão para transportar 50. Ele falou, bom, então você me entrega aqui em Jundiaí. Pô, mas eu entregar em Jundiaí já é complicado, porque é distante. Mas se eu junto 50 mil com mais 30 do outro, 20 do outro, 15 do outro, eu formo 200, já muda. Entendeu? E tem constância, inclusive. Tem constância. Né? A regularidade é uma parceria. Se a gente conseguisse os 1.200 animais, tá certo? A gente poderia fazer 6 cargas por mês. Exatamente. Entendeu? Então, assim, seria o céu. Nós estamos falando de quase 15 mil cordeiros por ano. Né? Por ano. É a demanda que ela tem, que te apresentou. 18, são 18. Se quem estiver nos assistindo tiver cordeiro, comprador tem. Não são de 15 mil, não, são 18 mil. 18 mil cordeiros. Né? Só que a gente tem que pensar que no final do ano a procura é maior, né? Então pode chegar aí tranquilamente a 20 mil cordeiros ano. Perfeito. É muita coisa, tem muito espaço para crescer. E quanto mais crescer o negócio de cordeiros, mais pontos de venda a VPJ vai conseguir colocar e vai necessitar de mais cordeiros. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Né? É uma coisa maravilhosa. Né? Se a gente multiplicasse hoje a nossa produção por 10, a gente ainda conseguiria colocar esses produtos. Perfeito. Então, assim, tem muito aonde crescer. Espaço para crescer. Porque o mercado não é problema. Não é problema. O problema é a organização do produto. É a organização, você produzir mais com menos, gastando menos. E com qualidade. Tendo produto de qualidade, que não adianta você fazer aquele tatu com cobre, falar assim, eu tenho aqui. Não é o que o mercado quer. Não é o mercado que quer. A VPJ preza muito por qualidade. Perfeito. Então, o produto, nós tivemos caso o ano passado, sem citar nome, de produtor que foi riscado. Ela falou assim, desse produtor não manda mais que nós não compramos. Uma vez avisou, na segunda repete, na terceira avisou, corta. É aquela história, o cara quer insistir em mandar um produto fora do padrão? Claro. Não. Então, o mercado é que dita a norma, não é que dita a regra. Parceria é a gente trabalhar junto de acordo com o que os lados todos envolvidos querem. Né? E, Rogério, nesse grupo, né, que hoje está trabalhando com você, que faz esse trabalho, que a comercialização vocês têm conseguido atender bem. Que outro gargalo, né, ou outros gargalos você tem percebido nesse grupo de produtores ou em outros produtores que você tem tido contato? Que gargalos que você vê no dia a dia da ovinocultura? Eu acho que o grande problema é, às vezes, a pessoa achar, um dos grandes problemas, a pessoa achar que uma ovelha é uma vaca pequena. Não é. Com certeza. Não é. Tem as características próprias e tudo mais, então você tem que trabalhar dentro disso. Eu vejo gente, às vezes, fazer um negócio de luxo.
né? Não critico, não. Uhum. O meu aqui eu prezo pela simplicidade e funcionalidade. Claro. Tem que trabalhar bem, funcionar bem e ter o mais simples possível. Eu já vi alguns criadores que fazem um negócio que é quase de cinema. Ótimo, ele tem dinheiro para aquilo, quer fazer aquilo, mas não vai pagar pela atividade, né? A atividade não vai pagar. Não vai pagar. Eu já vejo gente aqui, vira para mim e fala assim, eu tenho um vizinho meu que produz silagem, eu posso comprar direto dele. Não vai fechar as contas, entendeu? Então você tem que produzir o seu alimento o máximo possível, ou você tem que ter o alimento na sua propriedade para o animal ir lá buscar. O planejamento, efetivamente, da atividade. Exatamente. Nós tivemos uma época aqui que nós pagamos muito caro, sabe? A gente acabou que compramos muito animais de outras pessoas e a produção nossa de pastagem não atendeu, porque a chuva não veio como a gente imaginou. Seca mais intensa. E acabou a nossa silagem e nós fomos para o mercado para comprar e aí virou um inferno. Era você e mais um monte comprando. Era todo mundo comprando, o preço da silagem foi lá no céu e aí o nosso custo explodiu. E a gente ficou quase doido por isso. Então a gente tem que estar preparado. Planejamento mesmo, né? Fazer o planejamento mesmo e trabalhar sempre com a margem de segurança. Perfeito. Sabe? Então, basicamente Rogério, é isso. Nós estamos falando também do mercado que está crescendo no Brasil todo, né? Não só no consumo, o consumidor está cada vez mais trabalhando nisso. Nesse ponto também, como é que você está vendo aí, né, esse trabalho que tem sido feito pela Câmara Técnica, a Comissão Técnica da FAENG, as empresas como a VPJ e tantas outras empresas espalhadas em outras regiões do Brasil, que têm também feito um trabalho intenso de trazer mais o consumidor a conhecer os produtos derivados de ovinos. Como é que você está vendo esse cenário? Como é que desde que você começou até hoje, como é que você está vendo esse cenário acontecer? Olha, eu acho que o grande problema do produtor às vezes, ter uma certa preguiça de se informar. Nós temos aí excelentes cursos oferecidos pelo Senar, por exemplo, né, a Câmara Técnica tentando desenvolver, tentando incrementar, tentando melhorar. Nós temos apoio do governo estadual, tá? Na Secretaria de Agricultura e Pecuária, temos o apoio. Então, assim, nós temos que buscar essas fontes. Ou seja, não é... Desculpa, é só uma expressão, tá, gente? Tem muita gente que senta a bunda em cima do toco e fica esperando as coisas virem. Bater na porta. Na porta. Não, é sair da zona de conforto e correr atrás. Ser mais participativo. Participativo e buscar. Né? Buscar mesmo. Né? Tem aquele ditado que cobra parada não come. Né? Então ela tem que movimentar. Tem que andar. Então você tem que andar e tal. E o produtor muitas vezes ele se acomoda e não vai atrás. Exatamente. Fica achando que o milagre vai acontecer, vai bater ali na porta dele. E às vezes esse milagre está aí. É só buscar. A Câmara Técnica oferece isso, essas parcerias incríveis. Procure seu sindicato de produtor, sindicato rural, e bate na porta e cria a demanda, que o sindicato vai atrás. Com certeza. O governo apoia. Está lá representando, né, o produtor? Sim, exatamente. E a questão do consumidor, como é que você está vendo esse trabalho de difusão, divulgação, de colocar esses produtos no mercado e cada vez mais temos mais consumidores, né, fazendo aí a oportunidade de degustar e consumir derivados de ovinos? Essa aí é uma outra questão que às vezes eu já vi muitos colegas falando que tinha que divulgar mais. Eu acho que não precisa divulgar mais, por quê? Porque nós não conseguimos atender o que o mercado está puxando hoje. O problema está sendo muito marketing, produzir. O problema é produzir mais e depois que tivermos mais produção, a gente procurar difundir isso mais. Agora, um grande problema que eu vejo, que muita gente fala assim, eu não gosto de carne de carneiro. Eu, Rogério, não gosto de carne de carneiro. Eu gosto de cordeiro. Eu gosto de cordeiro, exatamente. E nós temos um problema sério, que são as carnes importadas, que aqui no Brasil, quando você congela uma carne, a validade é 12 meses. Sim. Tem país vizinho nosso aí que a validade é 36 meses lá. E muitas vezes, quando essa carne está com 33, 34 meses, o que eles fazem? Desovam no mercado. Desovam no mercado brasileiro. Baixo. Eles botam barato. E o cara que importou, bota uma etiqueta nova dele e bota mais 12 meses. Então o cara vai comprar, às vezes, eu brinco, às vezes, tem gente que não fala assim, mas
até maldade. O cara está comprando um negócio mumificado. Está comprando um negócio de 4 anos de congelado. Exatamente. Então aquele não tem cor de cordeiro, não tem sabor de cordeiro, e muitas vezes nos países vizinhos, eles criam os animais a pasto. Exato. Eles já batem o animal com 10 mais meses, zerado, 12 meses. É, o animal diferente, não é o nosso 2 cordeiro, dentes, 4 dentes. O nosso cordeiro é um cordeiro que a gente chama de 0 dente. Dente de leite. Na verdade, é o dente de leite. Exatamente. Ele tem que ter feito 0 muda. 0 muda. Então, assim, usam essas duas expressões, né? 0 dente ou dente de leite. Uhum. Então, é diferente. Claro, é outra, marmoreio, a fibra macia, suculência, a cor da carne. Marmoreio de gordura, sabe? é outro produto. Tudo. E a carne é uma carne mais macia. Por exemplo, um animal que fica a pasto, eu estou falando animal a pasto, eu estou falando do cordeiro. Uhum. As ovelhas, sim, a pasto. Sim. Os reprodutores, sim, a Claro. pasto. Mas o cordeiro, não. Ele anda pouco, ele tem a carne toda mais macia. É a mesma coisa, você começou a fazer a caminhada de 1 quilômetro por dia, passa para 5, 10 e tal, daqui a pouco você está caminhando ou correndo, você está cheio de músculo. Uhum. Agora você fica deitado ali, que você teve um problema qualquer, vai vindo o quê? Gordura, né? E aí a sua carne vai ficar mais macia, né? Os músculos vão amaciando. Então é a mesma coisa da carne ovina. Você pega um animal de 4, 5, 6 meses, dente de leite, ele é jovem, a carne é macia, suculenta, gostosa. Você pega um animal importado de 14 meses, 18 meses, 20 meses, mais o tempo meses, de congelamento, mais 40, mais 4 anos de congelamento, 3 anos de congelamento, você está comendo uma múmia, você não está comendo uma carne efetivamente. E aí fica até a dica que, aproveitando esse gancho aqui da fala do Rogério, de você, a hora que estiver na gôndola do supermercado, prestigiar produtos nacionais, prestigiar o produtor brasileiro, né? E a gente trabalha. Inclusive, um movimento está sendo feito a nível nacional, por exemplo, com leite, né? Contra leite importado, essa confusão toda que está vendo aí. Da mesma forma, vale para carnes, né? No caso específico aqui de ovinos, prestigie o produtor brasileiro, a indústria brasileira, que é um produto de qualidade e a gente sabe o que está comprando, sabe o que está vendendo. De extrema qualidade. Brasil, gente, é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas: é o seguinte, nós somos referência no mundo inteiro em produção de quê? Exatamente. De proteína animal. Brasil tá na cabeça em boi e porco e frango. Agora, ovino, a gente importa. Com o espaço que nós temos. Com o espaço, com o território imenso que nós temos, sol e chuva e tudo mais. Né? É inconcebível. E outra coisa, imagina só, quantas e quantas vezes vem, às vezes, uma pessoa mais desavisadas, né? Procurando, porque não sei o que, eu tenho um contato nos Emirados Árabes, não sei o que lá, Arábia Saudita, querendo comprar 20 mil cordeiros por mês. Eu falei, gente, onde é que eu vou achar? O mercado interno. Então é o seguinte, esqueçam o mercado externo por enquanto e vamos trabalhar no mercado interno. Podemos multiplicar por 10 ou por 15 ou por 20. Você vai falar comigo, Rogério, mas por que 20? Porque aí eu já estou pensando em aumentar o número de pessoas que vão conhecer a carne e apreciar a carne e comprar mais. Inclusive tem uma pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste que faz exatamente uma pesquisa do perfil do consumidor de ovinos, que mostra na pesquisa que 125 milhões de brasileiros ou nunca consumiram ou consumiram uma única vez a carne de cordilha. É um mercado enorme para ser trabalhado. É enorme o mercado para trabalhar. Tem um espaço tremendo aí. Tem espaço, e nós no Brasil temos espaço físico, né? E somos abençoados com o que temos. A gente tem condições de produzir. Agora falta a pessoa se interessar, pesquisar. Às vezes eu tenho uma certa ojeriza daqueles... os doutores Google, né? Que às vezes o cara senta na frente do notebook, no computador, e acho que resolve tudo ali. E começa a olhar ali, e eu fico vendo, tem gente que grava vídeo no Facebook, e nesse negócio aí na YouTube e tudo mais, você vê que a pessoa não conhece nada. Qual que é a sua prática? Zero. Qual que é o seu conhecimento prático? Zero. Ele fica vendendo informação que não conhece daquilo. Né? Quando eu entrei na faculdade, tinha um professor meu de processo civil, desembargador Monteiro de Barros, ele falava que o desembargador Tito Fulgêncio tinha uma biblioteca, uma das maiores bibliotecas que tinha na época, né, no Brasil, e o que ele fazia? Ele gostava de levar os alunos dele, não era para ver os livros, não, era para ver uma plaquinha que ele tinha na entrada da biblioteca. A plaquinha dizia, a teoria, na época falava teoria, na prática é outra. Então aprendam sim a parte teórica, mas vamos colocar isso em prática. Agora a pessoa
às vezes, lê muito e vê muito, assiste muito vídeo, tem muita coisa boa, Claro. mas tem muita coisa ali que a pessoa fala, Não tem, que você fala, gente, pouca, não tem, pouco conhecimento não tem técnico, né? fundamento Nenhum. aquilo ali, e o cara tá disparando aí, entendeu? Então, Tem que tomar cuidado. tem que tomar cuidado. Tem que filtrar essas informações. filtrar né? essas informações e botar os pés no chão, arregaçar as mangas e ir para a luta, certeza. né? Mas nós vamos falar no próximo bloco aqui, exatamente para finalizar essa nossa visita aqui, fechando aqui com a Gênios Agropecuária, para a gente falar um pouco mais desse projeto, Rogério, aqui no município de Baldi. Bom, Rogério, tivemos a oportunidade de fazer um passeio aí com vários assuntos, falando principalmente da comercialização, das parcerias estratégicas, falando de cenário de mercado. Eu queria voltar um pouco aqui para Gênios Agropecuária, para o seu projeto, para esse trabalho que você tem feito aqui. Usando o nosso mineirês, onde que eu estou, para onde que eu vou. Qual que é a sua ideia aqui do projeto? Com quantas matrizes você quer trabalhar dentro do seu projeto? O que você pensa aqui na ovinocultura, na sua propriedade? Olha, a gente está se estruturando e se reestruturando para aumentar o plantel, tanto de matrizes quanto de animais confinados. Para confinamento. Inclusive, quem estiver aqui mais próximo, ou mesmo que não esteja, nós também compramos os cordeiros Para terminar para aqui. poder terminar aqui, caso haja interesse, se o criador não quiser, o produtor não quiser levar até o final Perfeito. do ponto de frigorífico, Então, o digamos produtor assim. que tiver interesse de fazer a parte inicial, quiser desmamou, quer alguém para terminar, você também faz essa parceria. Isso, faço a parceria. E como eu disse, eu não dou assistência técnica, a gente pode dar algumas dicas para a Claro. pessoa, né? E mostrar para ela o que tipo de produto, como é que seria isso, para poder a pessoa errar o mínimo entregar um possível. produto que Entregar você o produto consiga que a gente fazer o quer. acabamento. Exatamente. Porque senão chega aqui um tatu com cobra, Não sai dá. do lugar, né? Não dá, vai não pra dá. frente. Nós Não tivemos... tem ração que faça milagre, né? Não, nós tivemos um problema assim, com uma pessoa aí, que fizemos uma parceria aí e tal, e ele trouxe aqui uns animais pra gente, que eu falei, gente, se eu for matar isso aqui, eles vão falar que é cachorro que eu tô vendendo, né? Porque aquilo não tinha tem carne, acabamento, não tem carne, não tem acabamento, né? Então você não pode ter um complicado. produto desse para estragar o seu Claro, mercado, nem o seu nome, como vai né? estar trabalhando? E para terminar, e para ter eficiência, inclusive na resposta à nutrição, tem que ter genética, tem que ter qualidade. Tem que ter genética, tem que ter qualidade, é o cordeiro prêmio. Perfeito. É o cordeiro prêmio. Não, é isso que nós queremos. Entendeu? É o que responde e que tem um custo-benefício, efetivamente, que você consegue atender. Podemos fazer parcerias com reprodutores, com matrizes também. Okay. Então a gente pensa muito em coisas um pouco distintas. A gente vai, por exemplo, digamos que o produtor X quer comprar um número Y de matrizes. Okay. Nós vamos vender essas matrizes para ele. Uhum. Esse produtor quer comprar reprodutores. Vamos fornecer reprodutor para ele. Perfeito. Esse produtor tem animais para vender, borregas ou mesmo cordeiros. Uhum. Vamos negociar também. Você pode estar fazendo essa relação de troca. Então a gente faz essa relação de troca. Como a gente está sendo muito rigoroso com a seleção de nossas matrizes, a gente tem matriz para vender para o produtor de todo preço. Claro. Entendeu? O cara fala assim, não, mas eu quero uma matriz aqui, quanto você vai me vender essa borrega? R$1.000, e essa aqui 1.200, e essa aqui 800, e essa aqui 600. Uhum. Eu vou ter produto para vender. De acordo com o produto. Eu quero essa aqui, não, essa aqui é 1.500. Uhum. E essa aqui é 1.800. Uhum. Então ele compra o que ele quer. Claro. Aliás, tudo é assim. Sim, você vai no supermercado, você vai numa gôndola de arroz. Você tem um arroz sei lá, de 25, você tem um de 28, tem um de 30, tem um de 32, ou em café. função da classificação do tipo que você está buscando. Sim, o café, você vai comprar um café de 16, de 15, 18, de 20. Não, eu quero um gourmet, assim e tal, você vai pagar 35. Se for aquele lá do Jacu come e defeca lá, você vai pagar lá outro absurdo. Então é o seguinte, tem para todo preço, tem para todo bolso. E importante, o produtor está focado em levar animais que sejam efetivamente bons de genética, que responda e que a atividade se pague, né, Rogério? Às vezes o camarada também achar que vai comprar animais aí, muitas vezes tem gente que vai vender animais num preço absurdo e que o produtor não vai conseguir tirar aquilo da atividade de carne, né? Ele não consegue pagar aquilo. Com certeza que não. Então ele tem que fazer aquilo que eu chamei de pé no chão. Tem que ver onde é que você quer ir. É o que você falou, um cotô, um covô, né? Então é isso aí. Então, por exemplo, uma matriz para mim, que às vezes não me serve dentro do meu rigor, para quem está começando, é um animal excelente. Perfeito. Por exemplo, quando eu comprei o meu primeiro animal com sangue Dorper, gente, foi há uns 17 anos atrás, 18 anos atrás,
Eu comprei um bichinho de 4 meses, 3/4 de sangue Dorper. Eu paguei R$600 há 18 anos atrás. Então, assim, hoje eu tenho aqui animal 7/8, 15/16, 31/32, que eu não vou falar que isso aqui é reprodutor. Claro. O reprodutor, o ideal é o animal puro. Né? Mas para quem tem lá 3 ovelhas, 4 ovelhas, 5 ovelhas, 6, 10, sei lá, ele pode começar por ali, né? Para ter ali só para o consumo próprio, uma coisa ali. Agora o produtor quer melhorar, então ele vai para o reprodutor puro. Ele pode, em vez de comprar uma borrega de 600, ele pode pagar uma borrega de 1.000 ou de 1.200. Eu quero fazer uma coisa muito linda, eu tenho uma chácara, que eu quero ter uma meia dúzia aqui na frente da casa. Então ele vai levar um animal de 1.800. E aí nós estamos falando de produtores diferentes, porque uma coisa é hobby, outra coisa é produtor comercial. Exatamente. E aí estratégias diferentes, planejamento diferente. Exatamente. Por isso é que eu disse que tem preço para todo tipo. Tudo que vai. Né? Com certeza. Então, assim, é o caso de uma botina, né? Você quer uma botina ali de 100 e poucos reais, é o que eu estou calçando. Um couro de jacaré. Agora você quer de avestruz de jacaré, você vai pagar 1.000, mas você bota ela aqui dentro aqui e acabou. E vai levar a gente pro meu lugar. Então, assim... É planejamento e conhecimento da atividade para você não entrar em furada. Né? Isso, e é bom também você ter uma equipe de confiança, porque, por exemplo, numa vacinação, se na hora de vacinar o seu colaborador ali, o seu parceiro está ali com você, faz uma vacinação errada, pode ser de várias formas, né? Pode ser de não anticondicionar numa caixa com gelo, por exemplo, né? Às vezes deixa o produto ali, a vacina, no tempo, não, vou usar rapidinho. Não, você encheu a seringa, põe no gelo de novo. É até a via de aplicação. Via de aplicação, limpeza do equipamento e tudo mais. Então você tem que ter pessoas confiáveis, né? Graças a Deus aqui eu tenho 2 funcionários que estão comigo há muitos anos, 100% confiáveis. Eu confio. Isso é fundamental. A minha vida, eu confio, a minha família. Se for o caso de deixar minha filha, uma neta, um neto meu, eu confio 100% nos 2 funcionários que eu tenho aqui hoje. E esse é outro fator importante, né, Rogério? Você ter colaboradores comprometidos e também capacitados para trabalhar a atividade. E a gente, na medida do possível, a gente vai capacitando, e eu tenho feito uma coisa que eu acho que estimula muito, sabe? Que dá uma valorização para eles. Claro. Eu tenho feito com eles uma participação em resultado. Importante. Entendeu? Motiva e incentiva, né? Então, assim, é uma forma de você valorizar o seu funcionário. Com certeza. Né? E o seu funcionário também se sente valorizado. Porque ele fala assim, puxa vida... Se sente parte do negócio. Ele vira e fala assim, esse mês aqui eu tive R$800 a mais no meu bolso, R$1.000 a mais. Nós tivemos o ano passado... Em função da eficiência que ele conseguiu colocar. O recorde aqui... Da minha dupla aqui, que eu falei, né? É o Anísio e a Sônia. O ano passado, em agosto, eles tiveram R$4.000 de extra de recebimento. Então, assim, não estou falando em R$10. Sim, né? sim, claro, lógico. Tá certo? E é representativo no dia a dia, com certeza. A gente vai começar com um projeto aqui agora, a gente quer ter aqui de 600 a 700 animais no confinamento por mês. Entendeu? Isso aí vai dar uma renda extra para eles também, muito boa. Claro. Então, assim, se é bom para mim, tem que ser bom para o meu funcionário também. Entendeu? Porque o funcionário, ele se sente mais estimulado, ele se sente mais valorizado. E eu falo o seguinte, o funcionário não tem que ser inimigo do patrão, nem o patrão inimigo do funcionário. Pelo contrário, são parceiros, né? Você tem que ser parceiro, assim, eu tenho que ter na minha cabeça que eu dependo do meu funcionário, e o meu funcionário também tem que ter na cabeça que ele depende de mim. É uma parceria, de mim, eu falo, do Sim, patrão, claro, é uma parceria do funcionário. do serviço, do trabalho dele. Eu falo que é aquilo que eu sempre falo, a parceria ganha-ganha. Os dois lados ganham. Tem que ganhar. Se eu, por exemplo, se eu tenho um funcionário que eu não confio, é melhor eu mandar ele embora. Claro. Se o funcionário está num patrão que ele não se dá bem, é melhor ele trocar de patrão. Então, assim, a gente tem que estar muito bem com isso, sabe? E assim, eu, graças a Deus, eu tenho aqui a turma aqui comigo aqui, eu sempre trabalho com 3, sabe? Desde que o Oswaldo saiu, a gente não pôs o outro. Eu estou aqui com um diarista aqui, né? Estou fazendo serviço eventual. Fazendo algumas coisas aqui e tal. Mas a minha base aqui É a Anísio e a Sônia, que é o braço direito, esquerdo, pé, mão direito, como você falou comigo aqui há pouco. Exatamente. Então, assim, isso a gente tem que valorizá-los também. Tá?
Rogério, nós vamos caminhando para o final da nossa visita aqui. Eu queria que você pudesse deixar o seu contato, né, para os criadores aqui que queiram não só comercializar cordeiros, como também vender cordeiros para você fazer terminação nessa parceria. Como é que faz contato com você? Vou deixar o telefone de contato aí. Ok, meu telefone, eu estou em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte. Aqui em Baldim também é 31. Né? Minha propriedade é em Baldim, Minas Gerais, perto de Sete Lagoas, também perto de Belo Horizonte. Meu telefone é 31 98793 4976. O meu e-mail é rogerio.fms@hotmail.com. rogerio.f de fogo, m de mato, s de sol, @hotmail.com. Você que está acompanhando a expedição, fica aí o link aí, tanto o telefone quanto o e-mail, para você fazer contato aqui com o Rogério, né, representante da VPJ, representante da Cinerges, e também aqui na Gênesis Agropecuária, para você trabalhar essa parceria, não só na comercialização de cordeiros, tanto para venda quanto para compra, né, para você ter a oportunidade aí de viabilizar o seu negócio na atividade da ovinocultura. E também com o Bioverme, né? Assim, é o que salvou a gente aqui, né? A Cinerges, o Bioverme. E eu falo que são parceiros, como eu disse, essenciais. Né? Claro, com certeza. A Cinerges com o Bioverme, a VPJ com a comercialização de cordeiros e a Futuras Rações também, que a gente tem uma parceria muito boa também. É isso aí. Bacana. Qualquer coisa, estamos abertos aí, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, WhatsApp, pode ligar para mim e a gente explica melhor em detalhe o que for preciso. Perfeito. Rogério, vamos caminhando aí para o final. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado, é um prazer a gente estar aqui. Forte abraço para você. Para nós também. E você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, não esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube, ativar o sininho para você receber as novidades, os vídeos que são publicados segundas, quartas e sextas-feiras, e nos acompanhe também na página do Instagram e do Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que nós estamos mostrando Minas Gerais afora. Forte abraço, até a próxima. Até, obrigado.